Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia, Itabuna, Ilhéus. Muito obrigado a vocês pela audiência. Eu quero agradecer também as milhares de pessoas que estão baixando o nosso aplicativo e estão acompanhando a nossa programação aí no dia a dia. Você que já baixou o TVI Play Brasil, muito obrigado pela sua audiência, né? Você está com a TVI On Demand. E você também que nos assiste pelo site, pelo nosso portal de streaming, tviplay.com.br. Lá você também acessa o Jornal à Tarde e você fica por dentro de todas as notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, atualizado a cada minuto. Jornal à Tarde, o maior portal do Norte e Nordeste do Brasil, dentro do site da tviplay.com.br, gratuito para você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Nesse momento estamos no Facebook, TVI Play Live. E estamos ao vivo também pelo YouTube, na nossa página TVI Oficial. Obrigado pelo carinho da audiência. Compartilhe essa ideia com outras pessoas, tá bom? Escolha agora aí pelo menos mais 4 amigos seus e compartilhe essa ideia. Espalhe a TVI por aí. No programa de hoje a gente vai falar de oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego para você jovem. Vamos falar também para os empresários que querem contratar estagiários. A gente tem um recado para vocês também no programa de hoje. Vamos falar sobre os astros, vamos falar sobre astrologia. Vamos falar aqui no programa sobre carnaval. Começou oficialmente ontem o Carnaval da Bahia com a Ivete Sangalo abrindo o carnaval com a sua pipoca às 4 da tarde ontem na Barra, né? E uma decepção grande no circuito antigo do carnaval no Campo Grande. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Continua a falta de água em Itabuna, um assunto grave. A população clama por água em Itabuna. Pessoas que moram em bairros das partes mais altas, a água não está chegando. E não é só na parte alta, não. Também nas partes baixas da cidade, São Lourenço, Santo Antônio e outros bairros da cidade estão clamando por água. A Imasa, quando vem a público, diz que não há problema. Então, como é que a gente vai entender esse questionamento da população clamando por água? A gente vai falar disso no programa, daqui a pouquinho vamos comentar esse assunto, hein? Afinal de contas, estamos em pleno carnaval, num verão quentíssimo e a situação fica complicada se você não tiver água, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas vamos começar o programa aí dando a previsão do tempo, né, para as principais cidades aqui do sul da Bahia, da nossa região e também na nossa capital. A gente começa falando, né, principalmente para aqueles destinos que você aí que está em casa vai procurar a partir de hoje, né, já que estamos aí em pleno carnaval, pleno verão. Quem pode viajar, vai viajar, até bom para fugir dessa falta de água em Itabuna. Então a gente começa por Canavieiras, que é um litoral belíssimo aqui próximo da gente, né? Pouco mais aí de 100 quilômetros. E você pode curtir belas praias na cidade de Canavieiras. Lá o dia hoje amanheceu parcialmente nublado, com 25 de mínima, já às 5 da manhã, já começou quente. E a máxima às 11 horas da manhã vai chegar a 30 graus. Sensação térmica de 32 graus. Nesse momento, no centro da cidade de Canavieiras, os termômetros marcando 29 graus. Não há previsão de chuva para o decorrer do período. Algumas nuvens no céu são passageiras e a partir do meio-dia o céu estará azul de brigadeiro. Em Porto Seguro, o dia começou com 24 graus de mínima. A máxima vai chegar a 31 graus daqui a pouquinho, às 11 horas. Nesse momento, ali na Avenida Litorânea de Porto Seguro, os termômetros marcando 30 graus. Muitas nuvens no céu, mas não há previsão de chuva e a partir das 14 horas o céu fica azulzinho e o sol brilha forte, né? Então, Porto Seguro hoje é um bom destino. Agora, amanhã pode ser que tenha uma pancada de chuva na cidade. Itacaré, né? Uma cidade belíssima aqui pertinho da gente, a 1 hora de carro, se você tem carro, né? Você se desloca aí tranquilamente para Itacaré. E 1 hora depois você estará lá curtindo as belas praias de Itacaré. Hoje o dia começou pouco nublado, com mínima de 26 graus, já quente, às 5 da manhã. 30 graus vai fazer daqui a pouquinho, às 11 horas. E nesse momento Itacaré tem aí uma temperatura de 29 graus. Tá quente, tá bom para a praia. Algumas nuvens no céu, mas nada que atrapalhe, né? Daqui a pouquinho, ao meio-dia, o sol brilha forte, céu de brigadeiro, né, a partir de 1 da tarde. E
no sábado, pela manhã, haverá uma precipitação, poderá ter 60% de chance de chover, mas à tarde o tempo volta a ficar bom e o carnaval promete ser bom em Itacaré, né? Floresta Azul começou com 22 graus de mínima, bastante nublado o dia hoje em Floresta Azul. A máxima vai chegar a 31 graus ao meio-dia. Nesse momento, no centro da cidade, 29 graus. Há possibilidade grande de chuva aí, aproximadamente 30 milímetros a partir do meio-dia na cidade de Floresta Azul. Já Itajuípe, né? Nossa querida Itajuípe, tem 23 graus de mínima hoje às 5 da manhã. Vai fazer 32 graus aí por volta do meio-dia. Nesse momento, 29 graus. Há uma possibilidade de pouquinha, 10% de chover aí às 11 horas, né, de hoje. Depois o dia fica parcialmente nublado, mas sem chuva. Essa chuva aí, né, deve ocorrer entre 11 a meio-dia. Pode ser que chova em Itajuípe. Ibicaraí amanheceu também com tempo nublado, muito nublado, 22 graus de mínima, a máxima vai chegar a 32 graus ao meio-dia. Nesse momento, 29 graus em Ibicaraí. Deve chover a partir do meio-dia, uma chuva fraca aí, mas que pode se tornar um pouco mais forte no decorrer da tarde, né? Inclusive com possibilidade de raios e trovões. O dia hoje, à tarde, né, melhor dizendo, promete ser chuvosa em Ibicaraí. Guararema, a terra da farinha, o dia amanheceu nublado, 22 de mínima, máxima de 31 ao meio-dia. Nesse momento, 29 graus na cidade, né, que revela grandes artistas aí, Guararema. Nós não temos previsão de chuva para o dia, mas muitas nuvens vão permanecer aí no decorrer do período. Já Ilhéus, a nossa cidade querida das praias, 24 graus foi a mínima, a máxima vai chegar a 31 graus. 29 graus nesse momento no centro da cidade. Não há previsão de chuva para hoje. Se você está pensando em ir para Ilhéus, vai ser um dia bastante quente e ensolarado na cidade das praias. Amanhã tem 60% de chance de uma chuva logo pela manhã, tá certo? Essa é a previsão do tempo para Ilhéus. Itabuna amanheceu nublado, com muita neblina, 23 graus de mínima, a máxima vai chegar a 32 graus daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros estão marcando 30 graus. Tem uma possibilidade aí de chuva, pouquinha, mas tem daqui a pouquinho, às 11 horas, né? Já choveu agora pela manhã, um pouquinho em algumas regiões aqui da cidade. À tarde o tempo fica bom. Então, essa possibilidade de chuva será agora entre as 11 e a 1 da tarde. Vitória da Conquista amanheceu bastante nublado, 18 foi a mínima, a máxima vai chegar a 30 graus. Nesse momento, no centro da cidade, 26 graus. A cidade já começa a esvaziar, né? Muita gente viajando, muita gente indo para a fazenda ou para passar o carnaval também em Salvador e muitos vindo para Ilhéus. Então, um abraço aí, povo de Vitória da Conquista. O dia está muito nublado lá, vai permanecer assim. E, como eu disse, nesse momento, 26 graus. Mas não há previsão de chuva para Vitória da Conquista, apesar do tempo ficar nublado. Salvador, a nossa capital, se você vai passar o carnaval lá, hoje começou quente, hein? Com 25 de mínima, a máxima vai chegar a 31 graus ao meio-dia. Nesse momento, no Campo Grande, 29 graus. Não há previsão de chuva para o dia, apesar de muitas nuvens no decorrer do período. Amanhã há sim uma possibilidade de chuva, principalmente no período da tarde. Essa é a previsão do tempo para a nossa capital, Salvador, onde ontem foi aberto oficialmente o carnaval, diferentemente de anos anteriores, quando a abertura acontecia no Campo Grande. O prefeito da cidade entregaria a chave ao Rei Momo lá, isso na quarta-feira à noite. Mas um acordo feito entre a Ivete Sangalo e a Rede Globo mudou a abertura do carnaval de quarta para quinta-feira à tarde, já que essa abertura seria transmitida para o Brasil inteiro, como aconteceu, né? Foram 30 minutos de transmissão ali do Farol da Barra, onde o Rei Momo recebeu as chaves da cidade, né, do carnaval, das mãos do prefeito Bruno Reis e também do governador Jerônimo Rodrigues, que estava ao lado do Gilberto Gil, inclusive usou o camarote do Expresso 2222, né, que fica ali no edifício Oceania, na esquina ali do Farol da Barra, para fazer essa entrega simbólica e essa abertura simbólica do Carnaval de Salvador, que oficialmente seria na quarta-feira. E a Ivete comandou a pipoca, né? Foi uma alegria, muita gente realmente acompanhando o trio. E Ivete é um carisma, né? A mulher é um fenômeno, né? E arrastou ali uma multidão até Ondina.
Ela saiu da Barra às 4 da tarde e por volta das 10 da noite estava chegando a Ondina. Foram quase 6 horas de percurso, né, do primeiro dia do Carnaval da Ivete. Aí depois vieram outros trios, né? Tivemos aí o Saulo, tivemos o Parangolé, tivemos o Carlinhos Brau, a Isa, né? Vários artistas estavam ontem em Salvador. Tivemos o Bel, né? Ex-Chiclete com Banana, o Bel ontem puxando uma massa aí do bloco também, Crocodilo. Enfim, várias atrações, né? Ontem para abrir o Carnaval oficialmente, né? Porque nós já tínhamos aí uma semana de Carnaval que vem acontecendo em Salvador. Então, oficialmente, aconteceu ontem. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar aqui alguns momentos, né? Os melhores momentos aí de ontem, desse primeiro dia oficial, entre aspas, né? Da folia em Salvador. Mas agora eu vou conversar aqui com a Vilma, que está aqui com a gente, né? A Vilma da Red Estágios, que tem novidades aí. A gente vai bater um papo com você que é jovem, que está querendo entrar no mercado de trabalho, né? Que está querendo curtir o Carnaval, mas pensando, né? Que o ano começa depois do Carnaval e você quer estar no mercado de trabalho. Então a gente vai dar algumas dicas aqui para você. Bom dia, Vilma. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Bom dia, Barbosa. Prazer estar aqui outra vez com vocês. Prazer falar para essa juventude. Prazer falar para o seu público. É muito bom estar aqui e compartilhar essas experiências contigo. Obrigado. Prazer é todo nosso. Vilma, hoje as empresas, né, têm uma certa dificuldade em lidar com essa nova juventude, né? Que traz com ela algumas características que não eram vistas antes, né, há anos atrás. Hoje a juventude está mais seletiva, quer ficar mais tempo com os pais, não está muito afim de já encarar a vida sozinho, né? Tem alguns costumes, algumas práticas, e na hora de escolher um emprego ou até mesmo um estágio, que é a primeira oportunidade, ainda se deparam com algumas situações como não querer fazer aquilo que está previsto no estágio, né? Quer escolher alguma função específica ou não quer fazer ficar em determinado setor. Como é que é lidar com isso no dia a dia, Vilma? Então, a gente tenta, na medida do possível, conscientizar os estudantes, né, da importância do estágio na sua jornada profissional. O estágio, ele vem agregar profissionalmente o estudante. Você e todo mundo sabe que o mercado de trabalho exige experiência quando você vai buscar um emprego. E o estágio, ele vai te dar essa experiência de trabalho. E não tem como você adquirir experiência sem conhecer as atividades de uma forma como um todo. Então, independente do setor que o estudante vai estar, ele se identificando mais ou menos, vai agregar profissionalmente para ele. Então, a gente entende que o estudante ele já tenha planejado, né, o que ele quer dentro da sua área de formação, mas é importante que ele conheça o seu futuro ambiente de trabalho como um todo, da porta de entrada até o topo. Então, assim, tudo o que ele passa é bem-vindo. Então, assim, desde o atendimento ao cliente até um cargo, uma atividade num setor mais específico da sua carreira, é válido, agrega e faz o currículo dele ficar mais forte na hora dele pleitear uma oportunidade de estágio CLT, né? Então, assim, o estudante, a gente conversa, né, e faz ele entender, porque às vezes a gente encontra alguns resistentes, mas a gente, né, tenta fazer ele entender de que tudo é uma experiência e que tudo vai agregar dentro do seu conhecimento. Uhum. Né? Então, assim, é importante que essas atividades que vão ser desenvolvidas, essa vivência, né, possa ajudá-lo a formá-lo como profissional. Né? Ninguém se forma de cima, né? Uhum. E o estágio, ele veio justamente como uma porta de entrada mesmo para o mercado de trabalho. É o primeiro passo, né? E eu, por exemplo, fui estagiária há muitos anos atrás, não sou tão velha assim, mas há alguns anos atrás eu fui estagiária e eu carimbava papel. Era ali carimbando, em banco. Antigamente os bancos não eram online, né? Existia muito do offline e eu carimbei muito papel. E aquela vivência, naquele ambiente de trabalho, daquela organização,
me ajudou e me formou muito para o que eu queria, para onde eu queria entrar. Então, toda atividade é importante, né? Tudo agrega na sua vivência e na sua experiência. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque tudo é experiência, né? Por exemplo, hoje você está numa grande empresa de estágio, né? Como poderia estar também em qualquer outro ramo, e você passou por vários setores de um banco ou de uma outra empresa. Aí você adquiriu a experiência ali em todas aquelas áreas. Então hoje você pode chefiar, porque você não pode chefiar uma equipe de uma empresa se você não conhece cada necessidade de cada departamento, né? Exatamente. E sabe o que também acontece? O empreendedorismo, ele está aí latente na sociedade. Hoje existem muitos empreendedores, pequenas empresas. Até por força da necessidade. Da necessidade. A gente está vendo aí que a gente está caminhando para um mercado onde o emprego letista, ele está se afunilando muito, porque a tecnologia vem tomando conta. E, em contrapartida, vem crescendo os empreendedores, as pequenas empresas. Então, assim, o aprendizado dentro de uma pequena empresa vai te dar um know-how de repente, você até se identificar como empreendedor. Então, não importa se é uma pequena empresa, se é uma grande empresa, se é uma média empresa. Tudo vai adquirir experiência para você nortear a vida. Exatamente. Né? Então, imagine aí um estudante que vai estagiar numa pequena empresa, num empreendedor que está aí, né, batalhando para crescer no mercado de trabalho. Você imagina o conhecimento que esse estudante vai adquirir? Porque quem é empreendedor sabe. Quem trabalha numa empresa de pequeno porte sabe que ele é desde o atendente até o chefe. É o financeiro, é o almoxarifado, é a logística, é tudo. Então, assim, acaba tendo um vislumbre da questão da empresa de uma forma fantástica. Com certeza. Né? Então, assim, precisa abrir o leque de opções, precisa abrir a mente para tudo que você tem para conhecer e de que o estágio pode te oferecer. Exatamente. E também o currículo dessa pessoa lá na frente, que vai, né, comprovar uma experiência que começou, não importa onde, mas começou. Exatamente. Porque a gente vê muito esse dilema, né? O jovem fala muito, fui na empresa, eu sou formado, mas eles querem experiência. Como eu vou adquirir experiência se eles não me dão oportunidade? Não, dão sim. Só que ele não aproveita no momento certo, que é o estágio, né? Exatamente. Aí passa o curso todo, né? Tem que ser teórico, que esquece da prática. Exatamente. Né? A prática é importante. E por falar em pequenas empresas, Barbosa, assim, é importante a gente também falar que o pequeno empresário também pode oferecer uma oportunidade de estágio. Se ele é uma pessoa jurídica, não importa o tamanho da sua empresa, ele pode sim oferecer uma oportunidade de estágio. Porque ele vai ter um estudante, né, ali com o conhecimento, né, adquirindo seu conhecimento, pronto para dar ideia, pronto para opinar, para agregar no seu negócio. Então, independente do tamanho da empresa, qualquer empresário, qualquer pessoa jurídica pode ter um estagiário. É importante salientar, porque às vezes o pequeno empresário acha que estagiário é só coisa de grande empresa, né? Que tem setores definidos. Isso. Mas não. Qualquer empresa que esteja constituída juridicamente, ela pode sim oferecer uma oportunidade de estágio. É até bom a gente esclarecer isso, Vilma, porque eu tenho encontrado até com alguns empresários, pequenos empresários, né, que estão iniciando e tal, e eles ficam sem saber, eles falam, rapaz, como é que é esse negócio de botar estagiário, tem que ir numa faculdade, tem que... Aí eu falei, não, você precisa procurar a entidade correta, né? Sim. Que é a empresa que faz essa mediação entre o estágio e a empresa, que é a rede estágio. Então eu queria que você falasse agora para esse pequeno e médio empresário, né? Que está começando a sua empresa e precisa de um estagiário e não sabe como fazer, né? Pronto, se você é um pequeno empresário, é constituído juridicamente sua empresa, você tem CNPJ e você quer contratar um estagiário, você entra em contato com a Rede Estágio. O nosso site é redestágios.com.br. Faz o seu pré-cadastro que a gente vai até você e tira todas as suas dúvidas de como funciona a lei de estágio. Então, assim, desde o pequeno empresário lá do bairro, né, até a grande empresa, todo mundo pode oferecer uma oportunidade de estágio. E o pequeno empresário, ele ainda tem a facilidade de poder dar oportunidade para um estagiário e um estudante ali mesmo na sua vizinhança.
né? Um estudante, por exemplo, um pequeno empresário da Califórnia, de São Caetano, do Santo Antônio, tem ali a sua clientela, tem os próprios moradores ali da sua região, que ele até às vezes conhece, e ele pode oferecer uma oportunidade de estágio, porque ele pode contratar o estudante de ensino médio, ele pode contratar o estudante do ensino técnico, e de repente até do ensino superior. Exato. Vai depender do grau de complexidade que ele tem da atividade. Mas ele pode sim começar, por exemplo, com o estudante de ensino médio. Ele estuda no turno, no outro turno ele vai lá e pode ajudá-lo a fomentar aí o seu pequeno negócio. Com certeza, né? E é bom lembrar também que existe o programa do Menor Aprendiz, né? Sim, existe o programa também do Jovem Aprendiz que ele pode estar aderindo. Que é estudantes a partir de 14 anos. Às vezes os pais procuram os amigos que têm empresa, né? E falam, rapaz, eu quero que meu filho trabalhe, eu quero botar meu filho para trabalhar. Aí ele ouve o seguinte, não pode porque pela lei, o Estatuto da Criança, o menor não pode trabalhar. Aí ele se desanima e volta para casa achando que não pode, mas tem um meio legal, né? Tem sim. A partir de 16 anos, ele já pode ser estagiário. A partir de 14 anos, ele já pode ser aprendiz, tá? Então, assim, independente dele ser menor, o representante legal vai assinar em conjunto no contrato de estágio ou no contrato de aprendizagem, mas ele vai poder sim trabalhar. Então, a partir de 14 anos, ele já pode ser aprendiz. E a partir de 16 anos, ele já pode ser estagiário. Bacana. Vilma, quais são as profissões hoje mais procuradas assim pelas empresas, né, para dar oportunidade de estágio? Para o estágio, as mais procuradas ainda é administração, contábeis, a gente também tem o técnico de administração, o próprio ensino médio também, a gente teve recentemente enfermagem, pedagogia, agora início do ano, pedagogia assim muito procurado, muito mesmo. As escolas particulares, né? As escolas sempre dão muitas oportunidades e essa é a época da contratação, porque a escola, ela não gosta de estar mudando de estagiário no meio do ano, né? Porque já cria aquele vínculo com as crianças. Então, esse é o período de pedagogia, né? Então, aí até março as escolas ainda estão contratando estudantes de pedagogia. Então, teve um crescimento bastante na área de pedagogia. Economia também, para a área financeira. Então, assim, são várias, sabe? São várias. A gente teve recentemente de gastronomia também, do técnico de gastronomia. Então, assim, mas ainda quem é o principal carro-chefe ainda é a administração. Administração. E o interdisciplinar de humanidades, que é dentro ali da linha de humanas e que a gente tem utilizado bastante aí para a mesma área do ADM. Da administração, né? Isso, da administração, exatamente. O pessoal de interdisciplinar de humanidades da UFCB aí tem um público bom, os estudantes bem legais que a gente tem encaminhado e tem se destacado aí no mercado de trabalho, viu, pessoal da UFCB? Bacana. E a nível de estudantes, né? Quais são os cursos que mais procuram, assim, oportunidades, vagas? Também coincidem com esse ou tem outros? Não, tem outros, vários, né? Geralmente, assim, o estudante, principalmente o pessoal do médio, procura bastante, até pelo volume, tem mais, né? São mais escolas de ensino médio da cidade, então a gente tem um volume grande de estudantes de ensino médio que nos procuram. Inclusive, a gente, é por isso que eu falo pro empresário, pro pequeno empresário, utilizar o estudante do ensino médio, porque tem uma quantidade boa de estudante aguardando uma oportunidade de estágio. E eles têm muito a agregar. O pessoal de ADM tem procurado também bastante os estudantes. O pessoal das áreas de saúde, como psicologia, o pessoal de psicologia de farmácia tem procurado também bastante oportunidade de estágio. A gente está com muitas farmácias na cidade, a gente já tem convênio com algumas delas, que já oferecem oportunidade de estágio para os estudantes de farmácia, mas tem muita farmácia aí que ainda pode sim dar uma oportunidade para os estudantes de farmácia. Inclusive as farmácias de bairro, né, que às vezes tem até dificuldade de contratar também, né, um farmacêutico. Ele já vai formando uma mão de obra ali, né? Exatamente. Então também é um curso que os estudantes têm procurado bastante a gente e que a gente tem aí tentado abrir oportunidades de estágio e desbravar oportunidades de estágio para esses meninos. Que bom. Ô, Vilma, muita gente está até se preparando aí já para viajar, né, tudo, principalmente a juventude aí vai curtir o carnaval.
E geralmente, né, aqui na Bahia, tudo só começa a funcionar em março, né, depois do carnaval. Quais são as oportunidades que tem hoje aí, a rede oferece aí para esse pessoal começar o ano depois do carnaval trabalhando, estagiando, né, tendo essas oportunidades? Pronto, então você que está aí saindo para o carnaval, antes de ir, ou quando estiver lá, pega seu celular, vai lá, www.redestagios.com.br, faz sua inscrição, porque a gente está com muitas oportunidades de estágio. Já estou tendo dificuldade de encaminhar a gente hoje, porque eu estou viajando, não, eu estou em outra cidade. Mas assim, faça seu cadastro, porque a gente está com oportunidade de estágio na área de administração, de enfermagem, de contábeis, pedagogia. A gente tem oportunidades de estágio também na área de economia. Então, vai lá, faz seu cadastro, né? Inclusive, a gente está mostrando aí o site. Ó. Isso, esse é o nosso site. Olha como ele está fantástico. Aí você pode também verificar as oportunidades. E você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o 73-8227-3185. Manda seu currículo também pra gente, que a gente avalia, analisa com carinho, para logo estar te caminhando para uma oportunidade e você começar aí finalmente o 2023 com o pé direito, né, tendo a sua oportunidade de mostrar o seu valor. É isso aí. E o bom, o bacana, né, que é independente de feriado, não feriado, fim de semana, a Rede Estágio está online 24 horas, né? Então você pode acessar o site, ver tudo lá, tanto o estagiário quanto o empresário, né? Exatamente. O empresário acessa o site, vai lá na área da empresa, faz seu pré-cadastro, que a gente entra em contato, tira todas as suas dúvidas sobre o programa de estágio, como funciona, se cria vínculo, se não cria, qual a carga horária, a gente vai lá e tira suas dúvidas, tá? É só preencher o seu pré-cadastro. E o estudante vai lá na área do candidato, faz seu cadastro. Importante salientar para o estudante, faça seu cadastro completo. Lá tem as abas, né, dos cursos que você já fez, que é importante, agrega no seu currículo. Hoje a gente tem uma ferramenta muito legal que o empresário, ele pode ver seu currículo quando ele abre uma oportunidade de estágio pelo portal. Então, se seu currículo está lá completinho, se está lá com foto, se está lá com os cursos que você já fez, se você já fez alguma atividade, você tem tudo tem um lugarzinho lá de colocar. Vai lá, faz seu cadastro completinho, deixa o seu currículo legal para você ser logo chamado. Vilma, a gente quer agradecer a sua presença aqui no programa, desejar aí um bom final de semana, um bom carnaval para vocês da Rede. Obrigada. É um prazer estar aqui. Bom feriado para todo mundo. Curtam com cuidado e divirtam-se. É isso aí. Muito obrigado. A gente conversou aqui com Vilma Rodrigues, diretora aí da Rede Estágio. Um grande abraço, Vilma. E na próxima semana volte aí e traga mais notícias pra gente. Joia, a gente volta sim. Tá bom. Olha, agora eu vou falar de carnaval, né? O projeto Ecofolia Solidária garante apoio a catadores de materiais recicláveis no Carnaval de Salvador. O governo do estado lançou o projeto Ecofolia Solidária, que garante apoio a catadores de materiais recicláveis no Carnaval 2023. Com investimento de R$1,5 milhão, a iniciativa beneficia mais de 1.800 catadores com a distribuição de fardamento e equipamento de segurança. O lançamento contou com as presenças da primeira-dama, Tatiana Veloso, e do vice-governador do estado, Geraldo Júnior, além de outras autoridades. Um apoio que vem desde 2007, com apoio de cooperativas, a esses trabalhadores que às vezes ficam nos bastidores. Esses profissionais estão recolhendo materiais de uma forma digna, com o apoio do governo do estado. Criado há 16 anos, o projeto favorece a compra do produto da coleta nos circuitos por um preço melhor que o oferecido pelos atravessadores. Nós apoiamos com EPIs, apoiamos com centrais que dão toda a sustentação de alimentação e de melhoria também do aproveitamento do material. Integrante da rede Cata Bahia, a Nemone acredita que o projeto contribui para a sustentabilidade econômica das cooperativas. É muito importante que primeiro combate a exploração, né, do trabalho, né, e depois valoriza os catadores como agentes ambientais, né, no entendimento de gerar renda, trabalho e renda.
Nós catamos nos lixos, junto com os lixos, pra sobreviver. Gente, nós somos carentes e não delinquentes, só queremos a paz. Ali. É isso aí, gente. Catadores, né? É uma profissão importante hoje em dia, porque a gente trabalha com o meio ambiente, né? Tão poluído, as pessoas não têm o cuidado de separar o lixo. As empresas que coletam lixo também não estão preparadas para isso. Então, hoje, essas cooperativas de catadores, elas vieram para arrumar essa situação, né? Aqui em Itabuna, a gente já tinha alguns abnegados aí que faziam esse trabalho por conta própria, né? Sem cooperativismo, sem nada. Eu posso citar um aqui que é muito conhecido na cidade, ele é chamado de Telebahia, andava com a sua carrocinha na rua recolhendo aí, né, recicláveis. E agora temos uma cooperativa em Itabuna. Então, mulheres, né, homens andam aí pelas ruas, pelos bairros, catando plástico, papelão, garrafas. Isso é importante porque é uma maneira do lixo ir para o aterro sanitário, né, de uma forma melhor, né, mais seletiva. E a gente não ter tanta coisa que vai ficar ali no meio ambiente milhares de anos, né, para se decompor. Então hoje esse material reciclado nas grandes cidades e médias cidades, como Itabuna, por exemplo, já está acontecendo. Graças a Deus, né, que isso chegou por aqui, porque já não era tempo. Agora a gente ainda precisa de uma outra seleção, né, porque tem essa seleção de plástico, papelão e vidro. Mas a gente precisa também selecionar o quê? Baterias, eletrônicos, computadores, né? Que às vezes são jogados de qualquer jeito, de qualquer forma no lixo e não pode. Ali tem materiais pesados também que em contato com o meio ambiente pode trazer danos até para a saúde do ser humano. Então tem que ter também essa nova reciclagem. Algumas lojas inclusive se comprometem a recolher esse material. Mas elas não divulgam isso, não tem uma campanha publicitária para educar as pessoas nesse sentido. Então o que é que ocorre? As pessoas continuam ignorantes nesse assunto e aí pega ali todo esse material pesado e bota dentro do lixo e o caminhão do lixo leva e vai para o aterro sanitário. É bom lembrar que o aterro sanitário fica na nossa região, né? Claro, aqui bem pertinho, entre Ilhéus e Itabuna. E esse material pesado vai ficar em contato ali com o solo e com a água, né? Porque nós temos aí veios de água, né? Que circulam aí a terra e essa água pode voltar até para a gente mesmo depois. Então vamos ter mais cuidado, né? Nessa parte aí de selecionar o lixo. E o lixo que tem química, material pesado, tem que ser descartado de uma forma mais responsável. Mas está aí, o trabalho bonito que a gente mostrou aí, já feito em Salvador, né? E aqui agora também está sendo feito esse trabalho depois que acabou com o lixão. Bom, eu estou aqui agora com a Tâmara Bonfim, né, que está aqui no nosso estúdio. É Tâmara, não é isso? Tamara. Tamara, perdão. Tamara Bonfim, não tem acento. Tamara Bonfim, ela é astróloga e terapeuta, né, com a sólida vivência aí em gestão empresarial através da Gêmeos. Astróloga, né, realiza aí com aconselhamento para pessoas e empresas, favorecendo o autoconhecimento e desenvolvimento e a conquista de objetivos. Bom, eu vou conversar com ela agora. Bom dia, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa, né? Bom dia. Eu queria que você falasse no microfone. Bom dia, Tamara. Bom dia. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. Tamara, vamos começar falando aí, né, sobre esse tema que é mais amplo, né? A astrologia, né? Como é o seu conhecimento da astrologia? Como é que você começou com esse trabalho? Ok. Então, a astrologia, eu gosto de pensar que é a primeira ciência da humanidade, porque quando a gente olha para a humanidade, o desenvolvimento, né, das pessoas e dos grupos sociais, como é que essas pessoas se desenvolveram ao longo de todos os períodos históricos? As pessoas precisavam plantar, precisavam sobreviver do campo e, observando a natureza, eles começaram a perceber que algumas coisas influenciavam na forma de fazer o trabalho. E começou a surgir ali um conhecimento que se transformou na primeira ciência, vamos dizer assim, da humanidade, né? E isso se desenvolveu junto com outras ciências. Ao longo do tempo, a matemática foi se desenvolvendo, outros processos também foram se desenvolvendo e dando condição, né, da astrologia se transformar no que hoje a gente tem de informação, né?
que a gente utiliza as informações celestes, a posição dos astros no céu, para identificar padrões de comportamento, né, da humanidade. Como é que isso funciona? Funciona da mesma forma que qualquer, vamos dizer assim, ferramenta estratégica, né? A gente observa o campo, vê o que está acontecendo no campo e identifica de que forma a gente dá direção melhor para que as coisas possam acontecer. É assim que eu trabalho com a astrologia hoje. Na astrologia existem diversas formas e diversos, assim, sendas, né? Formas de fazer. A astrologia que eu escolhi trabalhar, ela trabalha com essa conexão com o ser humano e com o desenvolvimento humano para a prática. Não tem nada de misticismo, né? A gente, às vezes, quando ouve essa palavra astrologia, a gente identifica algo meio mágico, né? Como se tivesse alguma coisa que, por não estar aqui concretamente, fosse alguma coisa de um mundo que não é real. Exato. E a astrologia não tem nada a ver com irrealidade. Na verdade, o que acontece é que a gente tem um movimento do Sol, a gente tem um movimento da Lua e de todos os outros astros no céu, e eles inclinam, dão uma tendência de organização para a humanidade que as pessoas até hoje usam na agricultura, usam nas organizações, vamos dizer assim, empresariais para tomada de decisão. E é esse tipo de astrologia que eu busco usar para auxiliar as pessoas à tomada de decisão, auxiliar as pessoas nos seus projetos pessoais, auxiliar as pessoas a descobrir suas missões. O que é que eu vim fazer aqui? Como é que eu me porto? De que jeito é que eu encontro? Qual caminho é melhor agora? O que é que tem de dificuldade? O que é que tem de facilidade? Onde estão as oportunidades? Então, é uma ferramenta para uso estratégico. E é hoje a minha principal ferramenta. Quando eu comecei a estudar astrologia de verdade, para me profissionalizar, foi em 2016. Mas, assim, eu tinha esse afeto, né, com todo o escopo de conhecimento. Eu era uma criança que gostava muito de estudar. E eu gostava muito das histórias míticas. E me envolvia aquele cenário mítico, a mitologia romana e grega era uma coisa que me encantava. E desse cenário mítico para as outras mitologias da humanidade e toda a cultura da humanidade, eu descobri que a astrologia, ela captava essa essência dentro das culturas e que de alguma forma me colocava em contato com aquilo que era do passado, mas que trazia para o presente algo que era real e algo que tinha uma oportunidade, uma possibilidade de auxiliar pessoas. Eu tenho uma formação de base de enfermagem. Eu fiz escola de enfermagem, fiz escola de medicina por 2 anos. Abandonei a escola de medicina porque preferi casar e ter filhos. Tá certo. E dentro dessa organização de vida, eu tive a oportunidade de vivenciar ser empresária. Ser empresária é algo que, primeiro, para as mulheres hoje é algo que se tornou mais comum, eu acho, né? Porque as mulheres têm essa organização hoje na sociedade de buscar o seu lugar dentro da sociedade e empreendem em diversos setores. No meu caso, por ser profissional de saúde e também por meu marido ser profissional de saúde, nós tivemos, assim, uma longa história dentro desse período que atuamos enquanto gestores, né, de empresa, de atender a empresa de atenção domiciliar. Aqui em Itabuna a gente tinha a Cuidare, né, que era uma empresa de internação domiciliar local. Certo. E a gente atendia na região e em outras cidades também. E isso nos deu uma possibilidade de compreender de que jeito que as empresas funcionam, mesmo sendo profissionais de saúde como base, né? Fizemos formações em administração e sempre que eu buscava todas as lógicas relacionadas à administração, eu buscava esse desenvolvimento empresarial com função estratégica, né? E eu encontrei na astrologia e também em outras ferramentas uma forma de utilizar isso em outros contextos. Então, me encantou a possibilidade de que as pessoas possam ter oportunidades na vida, tanto quanto as empresas, quando bem direcionadas por um líder. Isso. E esse lugar de liderança que o terapeuta também toma é um lugar de apoio, é um lugar de pegar na mão, um lugar de mostrar um caminho, né? Não é um lugar de carregar as pessoas. E isso também me deixou contente de poder fazer uma transição de carreira para esse outro mundo, de poder me organizar para atender pessoas e empresas agora de uma outra forma, já não é mais atendendo somente a minha empresa, já tenho condição de atender a mais empresas, já tenho condição de atender a mais pessoas. E isso me deu uma alegria de poder colocar à disposição o conhecimento que eu fui colocando na minha vida e sedimentando
para poder fazer a diferença no mundo, encontrar esse lugar no mundo de fazer a diferença para as pessoas. Bacana. Muito Agora, quando a gente fala também em astrologia, né, os astros e tal, vem muito na cabeça do popular, das pessoas, né? Já está até de uma forma assim, como é que eu diria, familiarizada, né? O horóscopo, né? Que é aquela coisa do dia a dia, aquelas histórias que a pessoa fala, que hoje vai acontecer aquilo, amanhã pode acontecer aquilo. Como é que você vê isso aí? Isso realmente está dentro da astrologia? Tá, é um campo de conhecimento da astrologia. Como eu falei, a astrologia tem uma diversidade de campos de conhecimento, ela se expande para diversas áreas e de diversas formas é apresentada. O horóscopo nada mais é do que uma organização de conhecimento do céu daquele dia em relação a um movimento do céu. Então, o Sol sempre está em algum signo do zodíaco, a Lua sempre está em algum signo do zodíaco, e as pessoas, elas nasceram num determinado dia, onde o Sol também estava num certo signo, que é como as pessoas conhecem. Então, é como se a pessoa recebesse uma influência geral daquela configuração do dia. Vamos falar de hoje? Hoje a gente tem o Sol em Aquário, com a Lua em Capricórnio. São 2 signos do zodíaco. Cada um desses signos, eles têm uma simbólica. Eles têm uma representação. Então, esse simbolismo é colocado para nós que estamos vivendo como uma oportunidade de viver aquele símbolo. O que Capricórnio fala? Vamos falar de trabalho. Né? Vamos falar de trabalho, vamos concretizar nossas metas. A gente olha para a Lua e diz assim, bom, a Lua hoje está minguante, está cheia, está nova, como é que tá? Ah, tá nova, então vamos colocar novos projetos em andamento, vamos começar novas coisas. Então é como receber do céu a informação para tomada de decisão em relação a certo assunto. Não quer dizer que os outros assuntos fiquem de fora. Mas quando a gente fala de horóscopo de jornal, a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque cada pessoa tem um mapa natal específico. E ela vai receber aquela influência de acordo com o próprio mapa. Vamos pensar numa coisa prática? Um jogo de futebol. Tem 2 times jogando. Um ganha e outro perde. É o mesmo céu. Não é verdade? Sendo o mesmo céu, o que é que faz um ganhar e outro perder? Se a gente for falar do que as pessoas mais gostam de falar na astrologia, que é predição, né? Prever o futuro, né? Então, o que eu recomendo às pessoas em relação a essa lógica de horóscopo é buscar informação de fontes confiáveis, de pessoas que realmente façam um trabalho sério com a astrologia, de pessoas que realmente tenham o que falar em termos de direcionamento humano, mas com uma característica, assim, de serem pessoas idôneas. Porque muita gente usa todo tipo de conhecimento hoje em dia para produzir o vazio. Conhecimentos que são importantes para a humanidade estão se esvaziando porque a gente tem uma mídia hoje disponível para todas as pessoas que quiserem chegarem, falarem o que quiserem falar. Então é importante que a gente tenha essa peneira, sabe? De entender de onde está vindo aquela informação, como está sendo colocada aquela informação, de que jeito eu estou recebendo aquela informação, porque o jeito que a gente recebe as informações é ainda mais importante do que a informação em si. Com certeza. E Tamara, tem um outro aspecto, né, que cada ser humano, ele tem uma característica, né, e muitos são sugestionáveis, né, então essa coisa do horóscopo sugestiona aquela pessoa e acaba direcionando o dia dele, né? Exato. Ou o dia dela. Já pensou você acordar de manhã e alguém dizer que você vai ser atropelado? E você acreditar nessa informação? Você não sai de casa, né? Entende? A gente tem hoje, dentro da própria ciência, né, os estudos da neurociência, os estudos da física, que evoluiu, vamos dizer assim, para uma física que estuda as coisas de uma outra abordagem, e que hoje a gente compreende melhor de que jeito o cérebro humano capta a informação. Por isso que os veículos de informação são tão importantes para a humanidade. Porque aquilo que chega é capaz de produzir mudança dentro da pessoa que recebe aquele conteúdo. Por isso que a gente, dentro daquilo que a TV coloca dentro das casas das pessoas, tem uma responsabilidade de trazer aquilo que é importante para as pessoas se orientarem, para as pessoas saberem o que é, mas também para levantar as pessoas, para fazer com que elas tenham ânimo, para fazer com que elas tenham a capacidade de assim,
ultrapassar as barreiras da própria vida, de vencer os desafios que são colocados. Então, esse tipo de astrologia, esse tipo de terapia, isso me importa, isso me interessa, porque nós todos estamos aqui por uma missão única, que cada um trouxe consigo. Não importa se a pessoa trabalha como servente de pedreiro ou se é o presidente da República. Cada um que veio para cumprir com uma missão que é somente daquela pessoa, com um propósito que é somente daquela pessoa. E essas interferências de informação que vem de fora, que a pessoa recebe como um comando negativo, como um comando que, ao invés de colocá-la para frente, de colocá-la em direção a uma coisa que é positiva, de colocá-la em direção a um propósito na vida, a um progresso, coloca ela para trás, coloca ela na direção da depressão, não é o tipo de informação que é inteligente nem adequada de ser assumida como verdade. Óbvio que nem tudo são flores, e quando a gente faz uma avaliação de uma pessoa, a gente faz a avaliação de um mapa natal, e que a gente identifica certos períodos que são críticos, que existem alguns desafios para serem cumpridos, né? E ultrapassados por aquela pessoa, nós somos orientadores daquela pessoa de dizer de que forma atravessar melhor por aquele desafio. Eu gosto de usar uma imagem que eu acho interessante. O surfista. Acho que a maioria das pessoas aqui perto da praia, as pessoas entendem, né? O surfista, ele vai pra praia pra pegar ondas. Ele chega lá e encontra o mar. Pra encontrar a onda certa, ele tem que olhar o horizonte e escolher a onda. Ele escolhe a onda e depois ele tem que subir na prancha e se equilibrar na prancha. Isso é a metáfora da nossa vida em relação a esse campo da astrologia, ou da numerologia, né? Ou desses campos que tem alguma coisa de predição. A gente sabendo de que jeito vem a onda, a gente pode elaborar melhor a nossa capacidade prática de se organizar para cumprir com aquilo que a gente está querendo fazer. É assim que a gente deve usar. E não como uma coisa taxativa, de destino, né? As pessoas gostam também dessa palavra, né? Destino. É porque o ser humano, né? O ouvido dele fica coçando para ouvir coisas assim. Ele quer ouvir, né? O que é que pode acontecer hoje ou amanhã, né? E aí qualquer oportunidade que ele vê, é um horóscopo, é uma adivinhação, é não sei o que ele quer, né? E aí acabou que confunde muito essa coisa da astrologia, que é uma coisa muito séria, né? E consta até na Bíblia, né, essa questão dos signos, dos astros, porque tá tudo aí no espaço. A gente pode lembrar que quando Jesus nasceu, 12 dias depois, quem foram visitar foram os 3 reis magos, né? Acompanhando o astro. Que eram astrólogos. Eram astrólogos e que sabiam, pelo movimento do céu, que o Messias estava para nascer. Exatamente. Então a gente tem isso de uma forma... Quem trabalha seriamente com qualquer tipo de conteúdo, ligado à astrologia, ligado à numerologia, que também é meu campo de atuação, ou ligado a qualquer área que tenha, vamos dizer assim, vieses na sociedade de místico, de misterioso, né? Tem que ter cuidado com a forma que se apresenta para a sociedade, tem que ter cuidado com a forma que traz as coisas para as pessoas, para não virar aquele que se responsabiliza pela vida do outro. Eu acho que a humanidade gosta tanto desses conteúdos misteriosos também, porque é melhor e mais fácil ter alguém que se responsabilize pela sua própria vida. Se alguém tomou a decisão por mim, então eu tenho menos parcela de culpa. E não é essa a proposta. A proposta é a gente ter mais consciência. Vamos pensar na empresa. Vamos pensar nesse trabalho que eu estou fechando as portas dentro da administração da empresa. Quando eu tenho uma empresa, eu tenho metas para aquela empresa, eu tenho um objetivo de construção daquela empresa, eu tenho um planejamento estratégico definido. E nesse planejamento estratégico eu defino visão, onde eu quero chegar com esse negócio. Eu defino minhas metas de faturamento, eu defino minhas metas de cliente, está tudo dentro de um planejamento estratégico. Isso não é diferente do que a gente faz com a astrologia ou com a numerologia. A gente define pra gente mesmo quais são as nossas metas na vida, quais são os nossos objetivos na vida, quais os caminhos são mais facilitados. Eu gosto de falar assim, pé de mamão não dá abacate. Então, se eu tenho algumas características que fortalecem quem eu sou para chegar onde eu quero chegar, é melhor que eu use já o que eu tenho. E busque organizar, vamos dizer assim, tem coisas que eu não vou ser capaz de fazer dentro da minha vida porque eu não estruturei para isso. E pode ser que eu chegue a estruturar alguma coisa, mas não seja tão bom. Mas existem outras coisas que eu posso ser expert. Porque eu nasci de uma forma que eu tenho facilidade. Todo mundo tem facilidade para alguma coisa, né, Alberto? Todo mundo tem facilidade para alguma coisa. Seja para comunicação, por exemplo.
seja para estruturar coisas, organizar ideias. Tem gente que é mais para dentro, mais mental, mais criativo. Tem pessoas que gostam mais de estar com pessoas. A própria psicologia, ela define esses tipos de personalidade, né? O próprio Jung, que é uma pessoa muito falada hoje em dia, né? Nas redes sociais, inclusive, parece que ficou famoso depois do póstumo, né? Mas, assim, o próprio Jung definiu tipos psicológicos e o próprio Jung estudou astrologia, estudou tarô também, que é uma outra prática, né? Então, a gente tem condição de se conhecer melhor e conhecer melhor o outro. Essa é a prática da humanidade, para a gente ter uma condição de se unir em sociedade com um propósito único de crescimento de todos, e não somente o crescimento individual. Nesse sentido, eu vejo que faz muito sentido usar como ferramenta estratégica. Esse tipo de conhecimento não é utilizado de agora, é utilizado há milhares e milhares de anos, né? Vamos dizer, desse tempo que a humanidade desenvolveu a agricultura até hoje, se conta, né, assim, em situações de documentação, mais de 6.000 anos de evolução de conhecimento humano. Conhecimento humano é ciência. Por mais que hoje a gente tenha a tendência a acreditar na ciência mais pragmática, que é essa ciência que a gente vê nos consultórios médicos, por exemplo, e eu sei do que eu estou falando porque eu trilhei esse caminho também, daquela ciência que a gente prova materialmente as coisas, isso não contradiz em nada aquilo que a gente ainda não comprova na prática. Na prática que eu digo assim, efeito imediato. Porque na prática, a gente comprova de alguma forma. Porque esse conhecimento, ele vem se desenvolvendo e a gente vem tendo resultados dele. A gente vem tendo resultado das pessoas que aplicam o conhecimento. Aí eu tenho um professor que ele fala assim, os milionários, eles não tem um astrólogo para fazer avaliação, mas os bilionários têm. Né? É bacana. Agora, como é que você trabalha nesse campo? Só com empresas, né? No caso, você se desenvolve? Não. Eu, na verdade, eu trabalho com empresas e trabalho com pessoas. O trabalho é desenvolvido de uma forma diferente. A linguagem empresarial é uma linguagem diferente. Né? Quando a gente fala de uma pessoa e a gente fala de aspectos que não são tão materiais assim, é mais fácil da gente conduzir. Porque a gente tem toda uma linguagem que até a psicologia já desenvolveu alguma coisa disso, né? Já tem uma forma de abordagem mais direta para a pessoa, para chegar também pelo sentimento e não somente pelo racional. A gente precisa encontrar, quando está diante de uma pessoa, de que jeito que ela compreende as coisas, para poder levar para ela aquilo que ela precisa naquele momento. Porque o mapa também tem muitos níveis de compreensão. O mesmo mapa, a gente consegue enxergar, a gente vê no mapa diversas situações em determinados tempos da vida que são diferentes. Já para uma empresa, a gente precisa adequar essa linguagem à linguagem empresarial. Então, por exemplo, quando a gente fala na astrologia de um campo que a gente comenta a respeito do Sol, que o Sol dentro do mapa astrológico, ele representa a própria vocação da pessoa, a própria essência da pessoa. Quando a gente fala isso da empresa, a gente está falando da própria empresa e da missão que ela tem. Então a gente vai adequando aquele conteúdo da administração. O conteúdo da administração é adequado àquele conteúdo da astrologia em termos de simbologia. Porque é a mesma coisa dita com palavras diferentes, só que utilizando uma estratégia diferente. E o empresário, quando ele chega para fazer uma consulta, ele tem pouca paciência para ouvir falar dos astros em si. Ele quer informação. O empresário, e eu sei disso em termos assim de organização pessoal, que tem uma empresa, ele quer resultados da empresa. Ele tá ali para resolver problemas. Acontece, às vezes, do empresário chegar já com um problema muito grande para resolver, que já não tem, assim, uma direção muito clara, muito fácil de se dar, né? Porque a maioria das pessoas não utiliza a astrologia como se usa o planejamento estratégico no dia a dia. Como uma coisa que a gente usa no dia a dia, que a gente coloca dentro de uma organização para enxergar as oportunidades com antecedência. Aquela preditiva que te dá um espaço de ação, né? Chega, na verdade, para procurar como se fosse um pedido de socorro. Um remédio, né? É um remédio. E a gente não tá nesse lugar. Como eu falei para você, o meu lugar enquanto astróloga, numeróloga, terapeuta, é o lugar de acompanhar a pessoa e de observar dentro daquelas possibilidades que ela está colocando à mesa, quais são as oportunidades melhores, de que jeito é mais fácil, mas nem sempre é tão fácil. Então,
dentro da área empresarial, a gente tem essa adequação da linguagem para que o empresário compreenda que o DRE dele pode estar expresso dentro de um mapa. No mapa astrológico, a gente vê todas as áreas da empresa. Poucas pessoas sabem que é possível utilizar isso dessa forma. Eu não sabia, não conhecia. Agora, a numerologia, já ouvi falar bastante, né? Até já conversei com muitas pessoas especializadas nessa área. Agora sim, você tem, eu já vi, né? E o Brasil todo até já sabe sobre isso. Muitos artistas mudaram o nome, né? Em função da numerologia. Mas, na prática, existe comprovação de que isso funcionou realmente? O que é que eu digo para você? Na numerologia que eu estudo, que é a numerologia pitagórica, você nasce, recebe um nome, porque você precisa cumprir com certa missão dentro daquele nome. O nome traz uma força para a pessoa. E também traz desafios. A pessoa que muda o nome, ela pode estar agrupando desafios diferentes. Porque ela continua com a energia que ela nasceu e ela está trazendo uma coisa nova dentro daquela energia. Porque, inclusive, desculpe te interromper, né? Só para agregar um valor ao seu comentário. Os antepassados, né? Antes de Cristo, todo nome tinha uma simbologia, Exato. Né? Então, o cara chamava Pedro porque tinha que ser Pedro porque o nome dele tinha a ver com aquilo ali. Aqui na nossa cultura é diferente, as pessoas põem o nome porque acham bonitinho, né? Isso, e às vezes atrapalha inclusive a vida da pessoa que está nascendo ali. Eu lembrei o senhor falando a respeito dessa situação bíblica, do nascimento de João Batista. Isso. Porque o João Batista, quando ele nasceu, o pai estava mudo, né? Zacarias estava mudo, porque ele não acreditou no anjo, né? E então, quando ele conseguiu falar, e Isabel disse que o nome do menino era João, ele confirmou que o nome do menino era João, e os judeus naquela época, eles tinham a cultura de colocar o nome nas crianças de pessoas que estavam na árvore genealógica. Tinha que ser nome de avós. João não era um nome que estava na árvore genealógica de João Batista. E aqueles sacerdotes daquela época estranharam aquela situação. Mas como assim, João? Não há nenhum João na sua árvore, né? Na sua grade familiar, vamos dizer assim. E João Batista ficou com esse nome porque ele tinha uma missão relacionada àquele nome. E existe um poder dentro do nome, e eu vou chamar de poder porque para mim não existe uma outra palavra no momento para expressar melhor, mas poder mesmo. É uma forma de expressão que vem com o nome da pessoa. Cada nome tem uma vibração. E os sobrenomes também têm. Eu conheço uma história de uma pessoa que colocou um sobrenome porque achou bonito. Era um sobrenome de uma pessoa lá da Itália. Ela achou o sobrenome chique, vamos dizer assim, e colocou. E a criança começou a desenvolver uma doença que não existia na família, hereditariamente. E a família italiana ficou sabendo dessa pessoa que colocou o nome aqui e deu processo, porque eles acharam que ela tinha colocado o nome requerendo herança. E descobriu depois que essa família italiana, que tinha aquele nome chique, tinha aquela mesma doença que aquela criança tinha. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque as palavras, elas são poderosas. E quando um nome é pronunciado, quando um nome é colocado em alguém, ele traz consigo um poder que é, vamos dizer assim, direcionador da vida daquela pessoa. O que eu oriento pessoas em relação a mudanças? Somente a assinatura social. Porque assim, se você vai se apresentar socialmente com um certo nome, aquele nome pode resplandecer certas características que você já traz em você, para que a sociedade sinta na sua presença aquela vibração, aquela energia. As pessoas, por exemplo, que usam a rede social, têm números que são melhores para poder captar clientes em rede social do que outros. Tem alguns números que facilitam a pessoa chegar a mais lugares, tem outros que dispersam mais a energia. Então, na hora de fazer uma avaliação de assinatura, eu avalio essa questão da assinatura social para a rede social, né, dessa forma. E as outras coisas relacionadas à própria grafia, né, de que jeito que a pessoa escreve o próprio nome. Mas mudar o nome de uma pessoa, não. Porque o pai e a mãe que trouxeram aquele nome também trouxeram por uma inspiração de que aquilo precisava ser daquele jeito. Mas se ficar comprovado que aquele nome traz uma carga negativa, né, que não é bom para a pessoa, aí você não sugere assim mesmo? Os ajustes que a gente pode fazer são esses que eu estou te falando, na hora de assinar, a essa lógica social da assinatura, porque aí dá um equilíbrio naquilo que a pessoa trouxe no nome, para ela conseguir ter mais força de vencer aquele desafio que ela trouxe com ela. E uma outra coisa que auxilia a pessoa é conhecer o desafio, porque às vezes o que acontece é que as pessoas querem se livrar daquele problema.
E às vezes não é isso mesmo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente precisa enfrentar. E para enfrentar é preciso estar consciente dos motivos pelos quais aquilo acontece. Isso. E por que? Para quê? Quem tem um para quê chega a todo e qualquer como. Porque encontra uma forma de chegar naquilo que é necessário chegar. E a pessoa se transforma na vida, é nesse caminho, né? A vida é tudo que acontece entre aquilo que eu planejo e onde eu quero chegar. É verdade. Né? Então, é importante a gente ter esse discernimento. Para a gente não ficar passando a vida tentando fugir dos problemas, achando que a gente vai conseguir transformar a nossa própria vida num mar de rosas em algum momento, ou vai ter tudo que a gente sonhou, ou vai ter tudo que a mídia influencia que a gente queira para ser feliz, né? Então é uma necessidade que a gente tem assim, de ter mais consciência, autoconsciência de o que é que eu estou buscando, o motivo pelo qual eu enfrento certos desafios, o motivo pelo qual é importante enfrentar certos desafios para mim. E onde eu quero chegar com isso? Para ter mais força, para ter mais firmeza de vencer o que é preciso vencer. E o bom do seu trabalho é que você alia a astrologia à psicoterapia, né? Eu alinho... Você é terapeuta. Isso. Eu alinho a astrologia com técnicas terapêuticas. A numerologia é uma outra ferramenta. A psicogenealogia é uma outra ferramenta também. Então, assim, as coisas que eu fui conhecendo durante a vida que servem a essa dinâmica psicoterápica, eu fui agregando ao meu trabalho. Dentro de uma sessão, eu não uso uma coisa só. Eu não tenho mais a capacidade de chegar diante de uma pessoa e pensar somente por um viés. Eu preciso ter uma visão através dessas lentes que vão me mostrar ângulos diferentes da questão. Então a astrologia vai me mostrar um ângulo, a numerologia vai me trazer outro ângulo e elas se complementam. Na psicogenealogia, a gente utiliza muito o conhecimento dessa abordagem da família, né? Das coisas que a gente vive e que a gente não sabe que a gente está vivendo por conta da família. Na leitura biológica, que usa a medicina germânica, que é uma, vamos dizer assim, é uma novidade até na região, né? A gente não tem muita gente ainda fazendo. Também utiliza uma lógica relacionada a como as informações e os conflitos que a pessoa vive se transformam em potenciais doenças. Porque as doenças, na verdade, são programas do corpo para realizar algo, né? Para fazer uma modificação para aquela pessoa. No Eneagrama, a gente identifica a tipologia da pessoa, os motivos pelos quais elas fazem o que fazem. E quando a pessoa começa a se entender melhor, é por isso que eu faço isso, é por isso que ele faz assim, a compreensão entre as pessoas fica mais clara, a comunicação entre as pessoas fica mais clara e elas conseguem encontrar um caminho do meio. Para se relacionar com o mundo, para se compreender melhor, mas não só compreender e ficar ali parado. Porque tem uma coisa também da astrologia que eu acho muito engraçado, que as pessoas dizem assim, eu sou assim porque eu sou do signo tal. Não mas é pra servir pra isso, eu já falei isso, né? Eu já falei isso, porque assim, eu acho impressionante que essas pessoas que lidam com a astrologia falam das características de cada signo, né? E bate certinho, assim, com aquele jeito que você tem, né? Então, realmente, não sei se é um acerto ou se é um chute, mas que coincidiu. Eu vou dizer uma coisa para o senhor em relação Pode falar você mesmo. Para você, então. Eu vou dizer uma coisa para você em relação ao que eu tenho visto em consulta. Algumas pessoas chegam, inclusive, sem se identificar muito com o signo. E por que isso acontece? Porque o mapa ele é composto de uma gama de informações matemáticas. E às vezes o que a pessoa percebe é um outro aspecto do mapa que não necessariamente é aquele sol que significa o signo. E na astrologia a gente tem uma orientação que é a gente nasceu para cumprir com aquele sol, para aprender aquele sol. Por exemplo, o senhor, você nasceu em que dia de que mês? Eu sou ariano. Você é de Áries. Então, nasceu para cumprir com as características de Áries. Mas não quer dizer que você já nasceu pronto. Você vem desenvolvendo durante a vida para que esse sol possa se expressar da melhor forma. Quais são as características mais importantes de Áries? Pioneirismo, a liderança, o abrir portas, o começar coisas. Então, um sol que está bem alinhado com essas características, a pessoa se sente feliz. Olha, eu tô fazendo o que eu sei fazer, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer, porque tá realizando, a pessoa está realizando aquilo que é uma necessidade básica do sol, de usar a energia de uma forma
pioneira, de uma forma original, de uma forma a cumprir com certas situações que até às vezes parecem guerras, né? Porque o ariano tem isso, de lutar pelas coisas, encontrar um ideal pelo qual lutar, né? E começar coisas. Às vezes o ariano não é muito bom em continuar coisas. Ele gosta de começar. Ele gosta de começar coisas. Então tem que ter alguém ali do lado para continuar o que ele começa. Então, quando você entende isso melhor, numa empresa, por exemplo, você vai pegar essa pessoa que tem essa energia para colocar numa área de negócios, ao invés de colocar ela numa área operacional, porque ela é boa em começar coisas. Você começa a jogar um jogo melhor, utilizando o que tem de melhor em cada pessoa, em cada lugar. Interessante isso aí, né? Na empresa deve funcionar muito bem, né? Porque você acaba colocando as pessoas certas no lugar certo. Isso, né? E quando a gente junta isso com o Eneagrama, que fala a respeito da função fundamental, daquilo que motiva emocionalmente a pessoa, né? Por exemplo, algumas pessoas têm um vício emocional no medo. São as pessoas que no Eneagrama a gente tipifica como tipo 6, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem a competência de exercer as coisas com coragem quando ele está equilibrado. Quem tem esse vício emocional tem uma condição, por exemplo, de pensar nas coisas em termos de muitos detalhes, porque tem medo de errar. Então, é uma pessoa excelente para aquela área operacional, onde se precisa de muito detalhe. Quando a gente entende isso, a gente para de olhar para aquilo que a pessoa não serve, para olhar para aquilo que a pessoa serve. E a pessoa, estando no lugar onde ela serve, ela se desenvolve, ela floresce, ela é feliz e dá resultados para a empresa. Você tem uma área ali que você precisa errar o menos possível, né? Então tem que ser uma pessoa dessa, que vai calcular tudo com muito cuidado, né? Para não errar. Interessante. Agora, falar um pouco mais da numerologia, né? Porque a gente fala numerologia, e só vem números na cabeça, né? A gente falou de nomes aqui, mas quais são outras áreas da vida da pessoa que se trabalha com os números, com a numerologia, ou na empresa, por exemplo? Sim. Quando a gente avalia a empresa, a gente também avalia pelos nomes. Razão social. Toda empresa tem uma razão social. Nome de fantasia. Tem o nome fantasia. A gente tem os sócios. A gente avalia os nomes dos sócios para ver compatibilidade, de que jeito que eles se organizam para produzir, né? O que é que dá quando a gente junta soma e subtração a numerologia, né? Quando a gente soma aquelas pessoas, qual é o resultado? Quando a gente subtrai, qual é o resultado? Que aí a gente vê os desafios e as boas posições, né? De que jeito que eles dão resultado para a empresa. A gente vê a data de formação da empresa em relação à trajetória daquela empresa, né? Então, a gente usa o mesmo conhecimento que a gente usa no pessoal para avaliar a empresa e dar uma orientação, inclusive, em relação ao tempo. Sabia que é possível a gente avaliar e entender qual é o melhor momento para cada tipo de ação da empresa dentro da numerologia? A gente olha cada mês do ano, até o dia, a gente pode dizer, olha, esse dia tem energia favorável para esse tipo de ação. E às vezes até para ações de marketing, né? Algumas empresas procuram para isso, para entender melhor. Vem cá, eu quero escolher uma data para poder fazer um lançamento. E aí a gente tem a configuração da astrologia e também tem a da numerologia, que é capaz também de dizer isso. Um ano tem uma possibilidade diferente a cada ano de lidar com certo tipo de habilidade dentro da empresa, do mesmo jeito que tem para as pessoas. Então, tudo vem através daquelas letras que formaram o nome, daquela data que foi a formação da empresa, o que é mais simples, né? Porque a astrologia, ela precisa também do horário de nascimento. Porque na astrologia a gente precisa do horário para ver na efeméride da NASA, que é um documento que a NASA tem em relação, assim, a onde está cada planeta em cada minuto, né? Então a gente olha aquele documento da NASA para saber como é que tá, para saber de que jeito é o mapa da pessoa. Na numerologia já é mais simples, a gente com o nome e a data, a gente tem condição de avaliar diversas quantidades de informação. E às vezes, uma consulta, por exemplo, leva mais de 90 minutos. Né? Porque tem uma quantidade boa de informações para ser, assim, trocada, né? Com as pessoas. Então, nesse sentido, a gente tem condição de avaliar, por exemplo, vocacional, em numerologia, do mesmo jeito que a astrologia também tem. A gente tem a condição de avaliar situações de família, nas duas estruturas de conhecimento. A gente tem uma condição boa de trazer para a pessoa uma visão global de quase todos os assuntos que ela está vivendo naquele momento, direcionada de acordo com a ferramenta que a gente usa. No meu caso, eu não consigo usar só uma. Eu faço a avaliação das duas e vejo de que jeito que as duas se somam para direcionar. Como é que é, assim, você faz a consulta, né? Aí aquela pessoa identificou ali várias coisas e tal, e aí, tem uma continuidade disso, vira um tratamento, como é que funciona isso? Então, existem formas de se fazer isso, de transformar em algo que é como se fosse uma consultoria continuada. A mesma coisa que a gente faz para as empresas, né?
Então, aquela consultoria que todo mês dá informação a respeito de alguma coisa. É possível ter uma contratação desse tipo. Mas a maioria das pessoas, elas chegam com uma situação específica para resolver num determinado momento específico e elas saem dali com o dever de casa. Porque é muito importante a gente compreender como a nossa ação, depois de receber a informação, vai atuar na nossa vida. Nós vamos sair da consulta do mesmo jeito que chegamos. Sozinhos. E a gente vai precisar de auxílio das pessoas que estão ao nosso entorno e pode contar com essa pessoa que está ali naquele lugar de conselheiro, né? Para poder orientar. Mas não quer dizer que ela vai poder viver aquilo por nós. Então, quando se sai com um dever de casa de uma consulta, fica mais fácil a pessoa entender. Ah, então tem isso. Então eu preciso fazer aquilo. Por que é importante isso? Para evitar aquela máxima que a gente comentou aqui. Eu sou guloso porque eu sou de touro. Não existe isso. Você tá acima do peso, amigo, você já sabe que tem essa tendência, porque e o seu signo solar facilita essa tendência para você, porque o prazer é muito importante pro taurino. Vamos buscar prazer em outra coisa. E ali no mapa a gente vai encontrando quais são as outras áreas possíveis de encontrar prazer para substituir aquela lógica. Então, usa-se isso para, vamos dizer assim, pensar na vida da pessoa aquilo que ela mais precisa naquele momento. E ela vai voltar quando ela quiser. Não tem essa obrigatoriedade, por exemplo, na terapia psicológica, né? É muito comum a gente ter, por exemplo, sessões semanais, né? Existe. Eu tenho um projeto que eu faço sessões semanais para identificar, assim, dentro de uma avaliação global da pessoa, pontos a cada semana que a gente vai trabalhar, mas é só por conta da estrutura, para a pessoa não sair de uma consulta só com tudo na cabeça. Mas não porque é uma necessidade a pessoa saber tudo aquilo. A pessoa é que está buscando tudo aquilo, então vamos separar aqui, vamos dividir devagarzinho. É muito difícil uma pessoa sair de 90 minutos de consulta falando a respeito de si mesmo com tudo na cabeça. Então é importante a gente ter uma forma de levar. Mas não tem essa obrigatoriedade. Na leitura biológica, por exemplo, eu peço às pessoas para ter pelo menos 2 meses entre uma consulta e outra. Porque é o tempo que, não coincidentemente, as células do corpo se renovam. E aquela informação vai ser completamente processada por aquela pessoa. Interessante. Porque não adianta aquela pessoa ficar tentando se bater com aquela informação ou querer mais informação sem tratar daquele primeiro ponto. É como um tratamento médico que você precisa ir de degrau em degrau. Não adianta você querer emagrecer e cortar 5 quilos num dia. Eu tenho um profissional de educação física, amigo meu, que diz assim, 5 quilos num dia, corta um braço. Né? Você tem que ter... É um processo. É um processo. O autoconhecimento é um processo, a saúde física é um processo, a saúde mental e espiritual também é um processo. E nós estamos na Terra para nos organizarmos em todos esses níveis. E o material é muito importante. A gente precisa saber que a gente está aqui por uma busca pessoal, mas que viver no mundo, né, sem fugir dos problemas, viver as coisas que precisamos viver, é o mais importante, porque é isso que vai fazer a gente evoluir. Tamara, quais são os temas mais procurados, assim, pelas empresas e pelas pessoas? Bom, as empresas, o que elas mais buscam são situações preditivas. Elas buscam para fazer o planejamento, né? Dentro daquilo que está acontecendo no momento. Como eu te falei, é mais comum a empresa procurar quando já está numa situação um pouco mais complicada, especialmente financeira. Às vezes não são problemas assim, estruturais em relação à organização da empresa. Apesar de ser possível se organizar tudo isso através dessa conduta, a maioria das empresas procura por problemas financeiros, que já está acontecendo, não é uma coisa de prevenção. Algumas empresas também procuram em relação assim, a determinar o nome da empresa de uma forma que seja positiva, né? De um jeito que seja auspicioso, né? Para que o caminho da empresa seja mais fácil, mais tranquilo, ou que tenha a ver com aquela sociedade que está se formando. São duas coisas que estão bastante procuradas. Em termos pessoais, eu vou dizer para você que eu até tenho ficado surpresa com a quantidade de pessoas que vêm procurando por situações de autoconhecimento, de buscar solução para comportamentos repetitivos que a pessoa não conseguiu ainda encontrar o motivo pelo qual repete aquela situação. A sociedade está voltada, eu acho, no momento, para uma questão íntima, né? Onde as repetições tomaram um lugar, né, de destaque. E é como se dissesse assim... Se eu não entendo, eu preciso entender. Como assim eu não sei isso? A gente está numa era de conhecimento, né?
todo mundo conhece tanta coisa, então como é que eu não conheço? O motivo pelo qual eu continuo repetindo esse padrão de comportamento. Então, muitas pessoas têm procurado por conta de padrões repetidos de comportamento. Por exemplo, seja por relacionamentos, busca de relacionamentos que se tornam relacionamentos abusivos, né? Ou por conta de situações de comportamento pessoal, desagregador, né? Na minha empresa, eu sou taxada disso, sou taxada daquilo, eu não consigo modificar a minha forma de me comportar, né? Então, tem sido uma constante essa busca. A outra coisa que procuram com alguma frequência é carreira. Novamente, se a empresa quer resultado, as pessoas também querem. Então, pessoas que estão mudando de carreira procuram com alguma frequência. Pessoas com dificuldade de entender a própria vocação procuram com alguma frequência. E também pessoas que estão meio desencontradas na própria carreira. Olha, eu faço isso, ganho dinheiro com isso, a minha vida está totalmente estabilizada, mas não estou feliz no que eu faço. Eu achava até que ia ter mais procuras em relação a relacionamentos. Mas eu acho que por ter desenvolvido essa imagem relacionada a empresarial, a vocação, a negócios, eu acho que as pessoas não me procuram por esse motivo. Me procuram por essas outras oportunidades mais concretas de desenvolvimento. Eu fico feliz porque é exatamente a área em que eu gosto de desenvolver, que eu quero desenvolver e que eu acho que é mais prático, porque eu acho que tudo que a gente conhece tem que ter uma fundamentação para que as pessoas usem na prática no dia a dia. Não precisa ser só uma coisa de um pensamento bonito. O pensamento é realmente bonito, a filosofia é bonita, mas serve para quê? Né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma noção de servir de uma forma objetiva para as pessoas. E esse trabalho seu não deixa de ser uma ciência, né? É uma ciência. Então é muito importante. E eu acho que deve contribuir muito para o dia a dia das pessoas e das empresas, né? Eu desejo que contribua. Eu não tenho, assim, uma condição de fazer esse julgamento, né? De como, mas você já teve um feedback de alguma empresa? Eu tenho feedback de pessoas e de empresas de forma bem positiva, mas eu não tenho a condição de assumir esses feedbacks de uma forma, assim, totalmente clara. Porque se eu tô recebendo, vai passar pelo meu filtro pessoal também. Como gente, é sujeito a pessoa ficar achando que tá tudo ótimo, excelente. Eu prefiro examinar. Eu tô recebendo esse tipo de feedback, que bom, mas e o que mais? O que é que tem mais aqui? Para evitar vamos dizer assim, a névoa, né? Daquele senso de super competente, que não é o caso do que eu tô buscando. Eu tô buscando um trabalho onde as pessoas têm o resultado daquilo e me favorece bastante quando a pessoa diz: aquilo que você me falou, eu usei assim e mudei tal coisa e favoreceu tal situação. Então, quando eu vejo que na prática aquilo funcionou, para mim é muito mais, vamos dizer assim, valoroso, porque realmente funcionou, do que aquele feedback de nossa, foi excelente, estou encantada, não sabia que tinha tanta coisa, que coisa boa, vou poder usar. Eu gosto desse feedback mais direcionado, mais prático, mais objetivo. E a gente tem recebido, né, desse jeito também. Mas eu não gosto de pensar, assim, diferente disso, para também não causar uma imagem para mim mesma de que está tudo bom. Eu gosto de estar buscando mais. Bacana. Então, para melhorar, é importante que a gente olhe e diga assim, tá, foi bom, mas e da próxima vez que ele vier? O que é que eu vou fazer para melhorar? Né? E as pessoas têm dado retorno de situações, especialmente das questões vividas emocionalmente ou de relacionamento, de uma forma bem positiva. E as empresas que procuram têm colocado a questão assim da clareza, né? De como as coisas se clarificam quando a gente mostra as motivações por trás dos acontecimentos do momento. E isso facilita para que elas tomem decisões mais acertadas e, vamos dizer assim, coloquem as pessoas certas no lugar certo, coloquem a casa em ordem de um jeito melhor, utilizem melhor a energia que está ali dentro. Porque todo mundo que nasce com desafios, mas também nasce com a estrela para brilhar. E a gente precisa alimentar a estrela que cada um tem para brilhar. Né? Bacana, Tamara. Eu queria que no final você deixasse aí seu contato. Você atende como? As pessoas lhe acham como pela rede social, telefone? Eu tenho uma rede social, né? Que é um canal de comunicação que eu acho super efetivo, porque as pessoas hoje em dia usam com bastante frequência no Instagram. Eu posso deixar aqui depois até anotado, eu não sei como falar isso assim na TV, mas é @TamaraBonfim TB no final. Vamos divulgar aí, né? Isso. Inclusive, Rafael, puder mostrar aí já para as pessoas verem, também né? tem um telefone de contato, né? Que é o 73
99969-8817. Eu também recebo essas mensagens diretas, né? Para agendamentos e ver de que forma que fica melhor para o atendimento. Eu tenho feito atendimentos presenciais e online. E muitas pessoas preferem online. Até porque, assim, no online a gente tem uma capacidade de atender isso, de atender, assim, em horários que não necessariamente são os comerciais, né? Então, às vezes, eu tiro o horário à noite para poder fazer um atendimento e eu acho bacana isso, porque facilita para as pessoas, né? Encontrar com aquilo que elas estão precisando e ter um tempo, assim, de mais tranquilidade para a gente conversar de verdade. É isso aí. Tamara, lá, a gente está mostrando aí a rede social, né? Se você quiser, você que está em casa assistindo, já pode seguir aí a Tamara, né? E além de ver as postagens dela, você pode contratar o serviço dela, né? É consulta mesmo que a gente chama? É um serviço de consultoria. Consultoria, isso, né? A primeira consultoria fica em torno de 1h30, você falou, né? São em torno de 90 minutos, 90 minutos, um tempo bom para uma resolução pessoal. E você atende de forma online ou presencial? Online e presencial. A pessoa que escolhe. Eu tenho uma facilidade para atender no município de Ilhéus, a gente tem uma sala, estou vendo uma sala também em Itabuna para atender presencial, né? Para facilitar para as pessoas daqui. Você originalmente é de Ilhéus, você mora em Ilhéus? Na verdade, eu sou de Jequié. Ah, é? E hoje eu moro no território de Ilhéus, né? Porque certo. O lugar onde eu moro já fica no território de Ilhéus. Mas a gente se mudou para Itabuna em 2009. E desde lá a gente estabeleceu residência aqui e estamos buscando contribuir, né, com a cidade de alguma forma, socialmente pelos nossos trabalhos, com as nossas empresas, né? E fazendo o que é possível ser feito para nos tornarmos pessoas mais felizes com o nosso próprio propósito, mas também auxiliar pessoas a desenvolverem seus propósitos e suas empresas também. Bacana, Tamara. Eu fiquei muito feliz com a sua vinda aqui ao programa. Acho que a entrevista foi bem esclarecedora, né? Para quem está em casa e tem curiosidade para saber. E desmistificar também essa coisa do que é horóscopo, do que é astrologia, que é uma coisa muito mais ampla, né? É uma ciência realmente bacana. E eu deixo o espaço aqui, que volte sempre aí. Inclusive, eu queria ver se depois a gente fazia até um exemplo, né, com essa questão, até no ar aqui, ao vivo, para as pessoas verem como é que funciona, né? Podemos ver, sim, a possibilidade. Tá, muito obrigado. E fica a dica aí, quem quiser contratar, é um serviço caro ou é uma consultoria cara? Ou, como é que você diria? Você pode divulgar o valor? Vamos colocar... Eu não gosto de divulgar valor dessa forma, porque como existem muitos produtos... Cada um é diferente. Então os produtos são diferentes. Eu digo que é um valor acessível se a gente considerar os valores de mercado. Bacana. Tá aí, gente. O Instagram já foi divulgado, já tô seguindo aqui, depois se segue de volta. Sim. Sou grata pela oportunidade que vocês estão me dando aqui também. E eu desejo que o programa tenha também, assim, bons caminhos, né? E que vocês possam desenvolver o trabalho de uma forma positiva para também ter essa oportunidade de levantar pessoas. Vocês chegam nas casas das pessoas, né? A nossa ideia é essa, né? Inclusive, um dos propósitos, né, da TVI é de transmitir sempre boas notícias, né? Boas vibrações, porque isso que você falou é muito importante. Na pandemia, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de ficar mais tempo em casa e eu assistia todos os canais, que eu gosto muito de televisão, não só do Brasil, até de outros países. E tinha canal que me deixava muito deprimido, muito para baixo, né? E eu senti isso na pele. Então, eu gostaria de que as empresas de comunicação pensassem muito nisso, não só na audiência, né? Instantânea, porque nas grandes cidades hoje a televisão vive muito do momento. Sim. O que é que ela está falando ali, o pontinho da audiência está ali, eles estão acompanhando e vê que quanto mais o assunto é ruim, a audiência aumenta, né? O sensacionalismo, a audiência aumenta. Então eles exploram muito isso e acaba machucando muita gente, né? No seu intelecto, né? Vamos lembrar que a informação chega para todos e as pessoas recebem e aquilo se transforma na vida de cada um. Exatamente. A gente se alimenta daquilo que a gente recebe de informação. Então eu desejo que a TVI tenha esse propósito consigo, de fazer as pessoas crescerem onde elas chegarem. Exatamente, nós temos isso aqui, esse programa é para isso justamente, né? Já teve até gente que me questionou, pai, por que você não dá notícias sobre violência, acidente, que é isso que dá ibope, audiência? Não, eu não quero essa audiência, né? Eu quero uma audiência qualificada, né? Eu quero uma audiência que nos dê prazer e dê prazer a quem está assistindo, né? Principalmente. Então, é muito boa a sua sugestão, né? E a dica também para quem está em casa, Tamara, né? Porque outro dia teve até um exemplo disso no mundo, fizeram até um filme, né? De uma possível corrente do bem, né? O que é uma corrente do bem?
são pessoas que passam de uma para outra algo positivo, né? Sim. Eu queria que você deixasse até uma mensagem aí, antes de encerrar, né, para quem está em casa. A prosperidade, ela é construída por nós. E é uma energia que a gente tem que saber como lidar com ela. Para a gente ter prosperidade na nossa vida, é importante que a gente se alimente de prosperidade, que a gente se alimente de boas energias, de alegria, de bons pensamentos, de boas atitudes, porque tudo que acontece na vida das pessoas vem pelo pensamento até chegar numa atitude. Então, para transformar o mundo, também é importante que a gente tenha essa condição de ter bons pensamentos, alimentar bons pensamentos e ter boas imagens em nossa cabeça, né? O cérebro da gente absorve essas coisas de uma forma positiva e transforma também a nossa vida, a nossa saúde física. Exatamente, né? Isso que eu ia falar, então, para ter saúde, para ter saúde hoje em dia, saúde física, mental, espiritual, é importante que a gente saiba do que a gente está alimentando a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, que tipo de informação a gente está deixando chegar à nossa presença. Exatamente. E respeitar a si mesmo nesse sentido, de escolher bem, né? E eu acredito que a TVI tem esse propósito, de fazer uma comunicação com as pessoas de uma forma qualificada, de trazer qualidade para dentro das casas das pessoas e dessa forma auxiliar as pessoas a se desenvolverem e a chegar a essa prosperidade. Eu desejo prosperidade a todos nós. Bacana. Obrigado, Tamara. Muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa e estamos aqui de braços abertos, portas abertas aí. Gratidão, Barbosa. Volte sempre. Conversamos então com Tamara Bonfim, né, astróloga, terapeuta. Ela presta serviço para pessoas físicas e também para empresas, né? Então já mostramos aí o Instagram dela, você pode seguir e ter mais informações. Vamos agora com a nossa participante do dia especial, né, a Raquel Rocha, que vem aí com mais um recado para você. A gente volta já com mais um entrevistado aqui, depois da Raquel. Olá, telespectadores do TVI News. Hoje gostaria de recomendar um livro do escritor e poeta grapiúna Ciro de Matos, um escritor com quase 70 livros publicados. E o livro de hoje é A Casa Verde e Outros Poemas. Farei também a leitura de um poema que eu gosto muito desse livro, que se chama Um Poema Todo Verde. O verde de todas as chuvas, escorrendo em chão de infância, amado nas flores ideais. O verde de todos os ventos, brincando na várzea intensa, amanho de eterna paz. O verde de todos os pássaros, cantando na irmandade dos ares, aragem de rações iguais. O verde de todos os sóis, iluminando geografias impossíveis, armadura de colheitas matinais. Carregado de verde nas nuvens, molhar o mundo fero e solitário, pelos 4 cantos cardeais. Ok, Raquel, um grande abraço a você e até a próxima semana com mais outro recado aí, né? Outra dica para o nosso assinante, nosso telespectador. Bom, gente, estamos hoje nessa sexta-feira aqui de carnaval, ao vivo com você, né? E eu vou conversar agora aqui com mais uma entrevistada aqui no programa, a pastora Adriana, não é isso? Adriana, pega o microfone aí, por favor, tá aí do seu lado. Bom dia, Adriana, obrigado por ter vindo. Bom dia. Adriana, vamos falar aí um pouco, né, do seu trabalho, como é que você trabalha junto à comunidade. Sim. Então, bom dia a todos, bom dia a todas, que Deus esteja abençoando a todos vocês. Então, nós trabalhamos com a arte. Nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas a gente sabe que a arte é livre, né? E nós trazemos essa arte, desenvolvemos essa arte com a intenção de também estar aplicando dentro dos trabalhos das igrejas e assim nós temos discorrido, né, esse trabalho lindo que fomos presenteados. Fala mais um pouco aí desse trabalho. Então, quantas pessoas participam? É o Adorarte. Hoje, por exemplo, a gente tem a abertura da nossa 4ª Conferência de Artes Proféticas Adorarte. Nós estamos abrindo hoje às 19 horas com uma grande celebração. Nós estaremos de hoje até terça-feira
com a conferência, a nossa 4ª conferência, e aplicando todas as artes, todas as modalidades de arte possíveis, até mesmo o artesanato, o TA. A gente está trabalhando, tudo com a intenção não só de desenvolvermos trabalho dentro das nossas igrejas, das igrejas em geral, mas dentro da comunidade, enfim, sobre as vidas de todos aqueles que vierem buscar o conhecimento através das oficinas que serão aplicadas na todas essas áreas aí, né? Todas as áreas. Oficina de jazz, balé, hip hop, balé clássico, hip hop, o pop dance, dança urbana, os penteados também, maquiagem, os adereços. A gente vai estar mostrando como a gente lida na dança com os adereços. O circo, que é uma arte linda. O canto, o teatro, o figurino sem costura, é muito interessante. Direção e roteiro também, a parte teatral, a parte de teatro, ginástica rítmica, a ginástica artística e artes plásticas. E o artesanato vai estar lá. Bacana. Agora, o que seria um figurino sem costura? Como fazer? Dando nó? Como é que funciona? O nó é muito difícil de ser dado, né? Mas a gente usa fitas, né? Cortes na malha para introduzir os braços, cortes na malha para dar aquele jogo, né? De leveza nas vestes, né? Das coreografias dos figurinos. Agora você falou aí nas igrejas, são de várias denominações ou igrejas de uma denominação? Como não, o Adorarte é interdenominacional. Nós não fazemos discriminação de placa, de religião, de absolutamente nada. Estamos lá aplicando com muita responsabilidade, com muita ordem e decência, mas nós não tratamos nenhuma das pessoas que vêm com discriminação. A gente recebe como oficineiros e como conferencista que vão estar lá aplicando e recebendo conhecimento. Bacana. Qual o objetivo, assim, né, além disso que você falou aí da conferência, né, mas no dia a dia, qual o objetivo desse trabalho? Isso, então, hoje nós já estamos com o leque, né, a cada dia mais ampliado. Hoje nós já trabalhamos com a Escola Adorarte, inclusive nós estamos com um curso de penteados com as tranças, que, né, as meninas gostam muito, os apliques com as tranças e os penteados, com a Júlia Portela, que vai estar dando essas aulas, curso de barbearia também, que é uma área que principalmente, né, os jovens gostam de fazer aquelas barbas, né? Aquelas barbas bem desenhadinhas, os cabelos também muito bem alinhados. E a gente vai estar com essa escola, nós estamos abrindo agora com uma escola profissionalizante e exatamente com essas duas modalidades de cursos que é muito o que as pessoas estão utilizando nesses dias. Inclusive, o de penteado a gente já não tem mais espaço. Bacana, viu? E vem cá, quem banca tudo isso? Como é que vocês conseguem manter esses cursos? A gente tem as parcerias, né? A gente vai solicitando ali a um, a outro. E as pessoas, igrejas contribuem também? As igrejas, não, assim, as pessoas que frequentam as igrejas e elas querem absorver os cursos, aí algumas delas sim contribuem, sabe? E as pessoas, amigos, a sociedade em geral, elas têm contribuído. Quais as igrejas que mais têm assim, participado desse movimento? Olha, várias igrejas. Batista, Assembleia, várias igrejas. Várias igrejas. E várias cidades também, porque a gente trabalha com outras cidades. Hoje mesmo a gente está recebendo caravanas vindo do extremo sul. E aí a gente tem as parcerias também dos professores que vêm de forma voluntária, são pessoas capacitadas, profissionais. A gente tem, às vezes a gente olha os pessoal cristãos, evangélicos não fazem, não gostam, mas a gente faz uma arte muito linda, muito responsável, e a gente está com um leque nesse momento de 16 oficinas. A gente queria mais, mas o tempo não dá, e eles estão vindo de coração, todos voluntários, e isso é muito lindo para um projeto como esse. Bacana, viu? Então tem participante de todas as igrejas, as igrejas e de todos os lugares. Todos, a gente, como eu falei, não tem
tem discriminação, não tem acepção, né? Isso é uma mensagem também do Evangelho, né? Com certeza. O Evangelho não nos trata com acepção. Cristo falou, vinde a mim. Deus não criou bandeira de igreja nenhuma, né? Aliás, nem a igreja criou. Não, eu digo assim, que as igrejas, as placas das igrejas é como no endereço da sua casa ou da minha, né? Tem que ter um endereço, tem que ter um endereço, mas diante de Deus, diante do que é interessante, isso no final acaba sendo menos, né? É o menos notado, importante. Menos importante. E Deus vê o coração das pessoas. Né? Como fez com Davi, né? Todos viam os irmãos grandes, bonitos de Davi, os guerreiros, e Deus... Davi foi esquecido até pelo pai, né? Quando chamaram Davi, o coração do profeta e era o menor estremeceu. de todos. Era o menor de todos, o mais jovem, o menos visto, o menos querido, mas era aquele, o coração que agradava a Deus. Exatamente. Eu queria saber também, né, o número de participantes. Você já tem ideia de quantos participantes estarão nessa conferência? Olha só, é limitado ou não? É limitado. Inclusive, a gente já está praticamente encerrando as inscrições, porque a gente tem uma logística que precisa cumprir a logística. E não é fácil, porque a conferência a gente aloja as pessoas, a gente dá as 3 refeições, a gente serve as 3 refeições. Então não é uma logística simples. A gente vai fazer também o translado dessas pessoas, que elas estão no alojamento, mas elas precisam vir para o espaço da igreja, que é o que a gente tem hoje para estar concentrando, para estar fazendo as apresentações. Então a gente hoje é o último dia praticamente, né? Encerrou as inscrições, até porque as oficinas já se iniciam amanhã pela manhã. E até um momento dessa juventude, né, principalmente, está agregada nesse período de feriado, né? Sim. Carnaval. Sim, e é muito interessante porque teve um momento lá na nossa comunidade que a gente começou a receber muitos jovens, muito pré-adolescentes dentro da comunidade. E aí a gente começou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora com esse pessoal? E aí a gente começou a aplicar, né? Teoricamente, os cursos, os seminários sobre a arte. E de repente a gente estava com uma companhia de artes profética e a gente não quer mais parar. É trabalhoso, mas vale muito a pena. Então isso começou na comunidade, né? Hoje a gente já tem profissional, a gente já tem gente formada. Já no mercado de trabalho. Já no mercado de trabalho, né? Quais são as áreas assim que desenvolve mais rápido? É cabeleireiro, é dança? A dança. Pô, legal. A dança, inclusive o contemporâneo. Eu não sei se é uma marca do pessoal evangélico, mas a gente gosta muito do contemporâneo, aquela pegada forte do contemporâneo, né? Aquelas coisas bonitas, fortes que o contemporâneo tem. É muito parecido com a linguagem profética que a gente desenvolve. Então, geralmente, as igrejas fazem trabalho muito com o contemporâneo e a gente já está formando um moço com o contemporâneo. Que bacana, viu? Eu gosto muito desse tipo de trabalho, né? Inclusive a gente tem uma associação que a gente quer desenvolver um trabalho assim com as comunidades, né? E eu acho que a gente vai lhe procurar para fazer um trabalho junto aí com essa juventude. Sim. Porque hoje a gente vive num mundo de poucas oportunidades, né? Para o jovem que não tem acesso a muita coisa, né? Porque quem está no degrau de cima acha que todo mundo tem acesso a tudo, mas não é assim, né? Quando a gente vai ver, tem gente que ainda não tem acesso à internet boa, né? Que não tem condição de ter um bom celular, né? Então, se essas pessoas não têm acesso a isso, fica mais difícil as oportunidades, né? Mais difícil. Então, acho que realmente esse trabalho é muito importante, isso que você faz aí. E a gente quer ampliar, né? A tendência é a gente ampliar, a gente crescer. O que a gente precisa é criar estrutura, porque, por exemplo, hoje a gente não tem uma base. A gente precisa de uma base onde a gente vai ter tudo isso. A gente não vai precisar fazer translado, não está aqui agora, à noite está em outro espaço. E isso é muito desconfortável. E a gente perde qualidade. Né? Então, a gente precisa dessa base, a gente precisa dessa segurança, né? Dessa autonomia. Que assim, a gente não tem como esperar dos poderes governamentais. Né? Infelizmente, rapaz, os prefeitos, os deputados, os senadores, esse pessoal está lá a serviço do povo, né? Mas parece o contrário. Parece que é o povo que está a serviço deles. Eles só procuram na hora que precisa do voto. Né?
né? E a gente vê poucas políticas públicas, poucas coisas para essas comunidades, né? Você, por exemplo, você trabalha em que comunidade? Você falou aí? No Zizo, bairro no Zizo, Zizo, né? Zizo fica ali entre Pedro Jerônimo, né? Entre Pedro Jerônimo, assim, logo depois do Conceição, ali já começa o bem Zizo, à frente da Morena FM. Ali na já é o Roberto Santos ali, né? Sim. É um bairro bacana, tem ruas ali que é difícil acesso, né? Uma ladeiras muito íngreme. Mas a gente vai. A gente vai. O bom é trabalhar na comunidade que você não tem o espaço que você não acessa. E a comunidade lhe recebe, lhe respeita. Como é que é a violência hoje nessas comunidades que você frequenta? A violência hoje diminuiu no sentido de homicídio. Isso aí diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Eu não sei porque o que foi acordado entre eles, mas os homicídios diminuíram, pelo menos na nossa comunidade, nas adjacentes lá. E assim, e a gente tem trabalhado também muito com a parte. As igrejas trabalham muito. A igreja tem um trabalho importante, né? Muito social, apenas que a igreja não é reconhecida pelos políticos, né? Ninguém ajuda, ninguém. Você tem uma ideia, a gente deixou um ofício solicitando, porque a gente vai fazer um trabalho na Praça Dame no sábado pela manhã, de apresentações, de dança. Amanhã? Amanhã pela manhã. E aí o pessoal até estranhou o ofício e ninguém ligou para falar que sim nem que não. Mas o ônibus que está vindo com a caravana vai ficar aqui. E a gente conseguiu um motorista, né, e ele vai fazer esse translado. Porque se fosse depender do poder público, a gente não iria desenvolver. Entendeu? Exatamente. E como é assim, fora esse projeto de vocês, existe outra coisa para o jovem lá das comunidades? Alguém oferece outro tipo de oportunidade ou só esse projeto mesmo? Lá na nossa comunidade é só esse. Agora, vizinho a nós, Maria Pinheiro, também tem um pessoal que desenvolve um trabalho parecido com o nosso, mas de uma forma mais limitada, porque a gente entende que cada um tem uma missão, né? Tem um nível de coragem, tem um nível de amor, não que todos não tenham amor, não tenham coragem, mas as missões, né? Às vezes requer uma pitada de mais alguma coisa. É verdade. E aí, assim como a gente, só a gente. E assim como a gente, só a gente aqui na região. Até no extremo sul, que tinha uma base da Jocum, lá. Que é Jocum? Jocum é uma companhia de artes também, só que eles trabalham mais com a área missionária. E eles tinham uma base lá em Coroa Vermelha. Mas há 4 anos eles fecharam essa base em Coroa Vermelha. Então, os únicos que existiam aqui eram o Jocum. O Jocum já não está mais, que no caso é no extremo. Inclusive, são parceiros também da gente. São parceiros, quando a gente tem mais condições, a gente traz esse pessoal. Mas hoje só temos nós que desenvolve esse trabalho. Inclusive, também com o projeto desenvolver a arte missionária também, que é essa arte levada em missões. Bom, quem está assistindo a gente agora, né? Algum empresário que está assistindo e se tocou com isso e quer ajudar, né? Como é que faz para ajudar o grupo? O nome do grupo é Modarte, né? Adorarte. Adorarte, perdão. Modarte é um nome bonito. Também. É que eu lembrei de outro projeto que existiu aqui, é Adorarte. Adorarte. Como é que faz para a pessoa entrar em contato com você para tentar ajudar, fazer alguma coisa? A ajuda é bem-vinda mesmo, porque a gente desenvolve até de cunho social, tá? Esse trabalho, e as pessoas que queiram conhecer mais, é bom a gente ver, né, um pouquinho. As páginas das redes sociais mostram muito, né, da gente. Qual é a página? Dá o endereço aí pra gente ver. Tem o Adorarte Bahia, você vai ver lá, vai entrar lá. No Instagram, vai ter um perfilzinho azulzinho, Adorarte Bahia. Certo. Tem também o Facebook, Adorarte, também no Facebook. E tem os nossos, né, as nossas páginas. Certo, eu vou entrar depois aqui, mas você que está em casa, Rafa, dá para botar aí o Instagram para a gente mostrar? Adorarte Bahia. Pronto, tem o Facebook e o Instagram. Tem o Facebook e tem o Instagram. E aí, pelo Instagram, a pessoa pode entrar em contato no direct, né? Olha lá. Tá ali. Então, ali tá todo o material dessa 215 conferência. seguidores, aí, né? Rafael. Vamos aumentar esses seguidores aí, né? Vamos aumentar. É isso aí. A gente teve problema com a questão das senhas e a gente perdeu, infelizmente,
O pessoal que cuidava perdeu 2. Esse material aí é o quê? Esse vídeo? Esses cards aí todos. Tem um vídeo primeiro lá. Primeiro que a Rafael mostrou. Esse aí. Esse da cortina é um vídeo, né? Esse da cortina é o vídeo. É falando do evento? Falando da companhia. Bota aí, Rafa, pra gente... Será que roda aí? Não roda, não? E aí, galerinha? Me chamo Osana e vou falar um pouco pra vocês sobre a Adorarte. O que é o Adorarte? O Adorarte é uma companhia de artes proféticas cristã. Nós percebemos a necessidade nas igrejas para trabalhar com as artes, sendo elas teatro, dança, canto, circo, entre outras. Então resolvemos chamar pessoas capacitadas, profissionais nas áreas devidas: balé clássico, contemporâneo, jazz, hip hop, teatro, entre outras. E percebemos então a devida importância que tem a arte dentro das igrejas. Nós resolvemos fazer o nosso primeiro Adorarte, que foi em 2017, onde contamos com mais de 200 pessoas e foi um tremendo sucesso. E contamos com sua presença para a nossa terceira edição da Companhia de Artes Adorarte. Irmã. Eu já ia perguntar quem é essa comunicóloga aí, que falou bem, né? Infelizmente ela teve que ir embora, né? Rapaz. Ela é formada em quê? Oportunidade. Ela é modelo, é formada em administração. E é formada também em modelo, e ela teve que ir embora, né? Porque não tinha oportunidade aqui, né? Muito limitado. Itabuna é muito limitado, né? Mas ela foi pra onde? Ela está em São Paulo. Em São Paulo, Está em São Paulo. É uma pena, né? Ela está né? entre Osasco e São Paulo. Mora em Osasco e trabalha em São Paulo. É uma pena, né? A gente lamenta muito. Isso tem acontecido muito. Tem saído muita gente de Itabuna. Inclusive o IBGE divulgou agora, né? Não só Itabuna, as cidades todas aqui da Bahia perderam muitos habitantes nos últimos anos, né? Sim, tem ido muita gente embora. Fora alguns jovens que em 2016, né? Naquela leva de violência que a gente teve aqui, morreu muito jovem, né? Sim, de 2016 a 2018. Perdemos muito jovem aí na faixa de 16 a 20 anos, né? Mundo das drogas, né? A gente precisa trabalhar muito. Isso que você está fazendo aí, é que a sociedade veja, né? É muito importante. E a gente que tem um público aí de empresários, principalmente, profissionais liberais, né? Que vocês sintam isso, né? Se não fosse esse trabalho aí que está sendo feito, né? Na periferia da cidade, nas comunidades, o que seria desses jovens que não têm lazer, não tem oportunidade de trabalho, de crescimento, né? E lá a gente tem ex-alcoólatra, a gente tem ex-traficante, menina que era traficante. Tá vendo? Que a menina acaba namorando ali, com um carinha ali que é da... e prostituta, fazia os programas. Então, tudo a gente tem lá na igreja. A gente tem meninas. Infelizmente, a gente já trabalhou com meninos que não conseguimos tirar e acabou perdendo a vida. Mas a gente tem meninas lá que se envolveu com meninos assim, hoje casaram-se com outros rapazes, estão lá na igreja. É um trabalho muito lindo, viu? Muito lindo. Agora você que está aí do outro lado, né? Não é para você assistir isso e ficar de braços cruzados, gente. A igreja, ela não fabrica dinheiro, né? Não. A igreja vive ali de doações, pequenas doações de alguns membros. Esse trabalho é interdenominacional. A igreja não tem como dar um suporte desse. Não tem. Então a gente se vira mesmo e leva essa bandeira da arte, da possibilidade de resgatar pessoas e usar e essas pessoas resgatar outras e outras. Exatamente. Entendeu? É um trabalho que tende a crescer, porque a demanda é ser humano, são as pessoas. E nunca vai parar. E isso é muito importante. Com certeza. Então você que está nos assistindo, né? Não fica aí de braço cruzado ou na hipocrisia, né? Que às vezes falar é fácil, né? Mas ajudar mesmo, botar a mão na massa, você não vai lá na comunidade fazer isso. Então procura um grupo que já faz, né? A pastora Adriana aí, através da rede social, você entra lá, fala com ela e aí vê uma maneira de fazer uma doação, né? De contribuir para que esse trabalho seja ampliado, né? Que não seja feito só naquelas comunidades, mas em outras, né? E que tenha mais condição de absorver mais jovem, né? Esse é o projeto. Hoje a gente está focado até pela estrutura que a gente tem em recebê-los. Mas o nosso projeto é de levar a eles, de ir até eles. Então, essas pessoas que hoje vêm como oficineiros, elas
serão enviadas para as comunidades. Aí já começa o trabalho missionário, né? Que a gente quer trabalhar isso de forma técnica, com formação, para que essas pessoas vá às comunidades, às cidades, né, circunvizinhas, capacitadas não só com a arte, mas na lida, né, disso tudo com as pessoas. Ô, pastora Adriana, nesse grupo de jovens, né, vocês já se depararam com adolescentes que pararam de estudar, que estavam desmotivados? Sim. Ah, meu Deus, boa pergunta. Olha, a gente, graças a Deus, a gente venceu lá dentro da comunidade e onde a gente detecta um foco desse, a gente vai para cima. E hoje a gente já tem meninos já trabalhando que cursaram, conseguiram fazer o curso, né, na faculdade. E hoje é interessante ela falando que ela estava, no final de ano a gente faz, né, a retrospectiva, e aí ela dizendo que estava com 3 oportunidades de trabalho e ela com toda a liberdade de escolher a melhor oportunidade. Ela hoje é pedagoga e ela foi uma das meninas resgatadas aos 14 anos. Olha só, um exemplo, hein? É um exemplo. E todo mundo que estava sem cursar, já fez o 2º grau, já está buscando fazer um curso universitário. Isso é maravilhoso. Rapaz, não tem preço isso, né? Não tem preço, não. Parabéns. E a razão de viver, né? Então eu vejo que a vida é você servir para servir. Se não for assim, não vale a pena. Não vale a pena. Adriana, posso chamar assim, né? Pastora Adriana. Fica à vontade. Adriana Maria, né? Adriana Maria. Pastora Adriana Maria. Eu queria lhe parabenizar, né, por esse trabalho, essa iniciativa, né? É uma equipe grande, filho. Quantas pessoas são na equipe? Olha, hoje a gente deve estar nessa conferência, como a gente não fez, como eu falei para você, aquele merchan de buscar, então, de ir nas cidades, até pela questão mesmo de logística, né? Para estar indo nas cidades, o custo. E aí a gente tá tendo hoje, eu acho que média de umas 30 pessoas de equipe para trabalho. Entendeu? Entre bacana. Os oficineiros, o pessoal que vai cozinhar, que vai limpar, que vai recepcionar, que vai fazer check-in, sabe? É uma equipe grande. Agora, então, que bom, né? Que a gente ainda tem no mundo, né? Nesse mundo tão violento, tão terrível, né? Tão insensível. A gente ainda tem tanta gente boa, né? Tem. É bom, né? Quando eu vejo assim, ó, né? Quer dizer, só nesse movimento aí, você tem 30 pessoas que querem colaborar, que querem ajudar, né? É bacana, né? Sim. Isso dá uma esperança pra gente, né? Ah, sim. E pra gente que tá à frente, né, com a responsabilidade maior, isso é incentivador. É muito importante, porque sozinho a gente não consegue. Sozinho não consegue, não. Tá, não. Então, a valorização desse pessoal precisa ser constantemente, um conselho até que a gente, né, isso você vai ter como conselho. Então, a equipe sendo remunerada ou não, precisa ser tratada com muito respeito, com muito carinho, muito amor, porque você é equipe. Você é equipe. Então a gente tem essa equipe. Eu ia até perguntar antes, eu acabei esquecendo. Esse vídeo tá bem editado aí, bem feitinho, né? Foi alguém do grupo que fez? Parceria. 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 E foi um parceiro em 2018. Então nós estávamos nos preparando para a 3ª conferência e aí Deus trouxe alguém que intermediou e nós conseguimos fazer uma parceria com esse pessoal que fez esse vídeo. E a Osana, que já é profissional da área. Bom, eu tenho vontade aí, né, de breve a gente entrar em contato com vocês, a gente selecionar lá uma garotada, né, que tem a garotada que eu falo, adolescentes ou adultos, também não importa. Mas pessoas que tenham esse desejo de entrar nessa área de comunicação, né? Aprender a fazer vídeos, né? Tem. Porque de repente forma até alguém para o próprio grupo, né? Para fazer esse trabalho. A gente tem até um menino que estava fazendo a faculdade e ele teve que parar por motivos financeiros. Rapaz? Mas ele gosta demais da área. Vamos formar uma turma aí, vamos ver se a gente consegue formar aí os pessoal. Isso. Né? Essa profissão que é muito bacana. Essa é uma intenção nossa, viu? Vamos conversar depois aí pra gente... Sim, estamos à disposição. Ser uma maneira da gente participar, né, com vocês também. E o bom é que a gente trabalha com todos, né? A gente não tem uma bandeira assim, só eu. Então, hoje, por exemplo, a gente está recebendo várias igrejas, né, hoje à noite, para junto estar desenvolvendo o trabalho, recebendo conhecimento, passando conhecimento.
Então, é muito importante, porque você acaba desenvolvendo para todos. É isso aí. Pastora, muito obrigado pela senhora ter vindo aqui ao programa. Obrigada a vocês. E no final, eu queria reforçar o convite para esse projeto Adorarte, né? Adorarte a partir de amanhã, não é isso? A partir de hoje à noite. De hoje à noite. Inicia hoje à noite. Ah, então desculpa. A partir de hoje à noite. Tira aí, Rafa, a barra aí para a gente ver melhor aí o cartaz. Reacendendo a chama do propósito, né? De 17 hoje até 21 de fevereiro, que é segunda-feira, né? Sim, sim. Itabuna, Bahia. Quais são os locais aí? Vai acontecer a Adorarte? Olha a conferência. Só, a conferência, ela vai estar, a gente está lá com alojamento na Escola Everaldo Cardoso. A Escola Everaldo Cardoso é no São Caetano, né? Na Rua Floresta. É ali quase em frente ao posto de saúde, pertinho ali, né? Exatamente. Foi o máximo que a gente conseguiu do Foi município. Isso aí, né? Que é aberto também a toda a comunidade. Não seria diferente pra gente. A gente é comunidade. Com certeza. E aí a gente conseguiu, mesmo assim agradeço, gente. Agradeço aí ao gestor, ao pessoal que viabilizou. O professor Esse evento Júnior poderia ser Brandão. num local maior, né? Poderia ser na Vila Olímpica, né? Mas os locais, eles estão em reforma. Mas a Vila Olímpica já reformou, né? Não, mas acho que ainda não inaugurou, mas não tem alojamento. Não? A gente precisa de refeitório, de cozinha, das salas para aplicar as oficinas e também para usar como dormitório. Tem um colégio muito bom agora que tem tudo isso, tem até teatro, né? Que é o Adeon Sal, lá no Sarinha, né? Mas já é distante para você. No antigo... Não, antigo CSU? não. O antigo CSU, exato. Foi inaugurado agora, né? É uma logística para as pessoas para se deslocar, né? Não é nem um deslocamento, porque a gente já fez 2 vezes no Lomanto, no Senat, Senat. Ali é bom também, tem teatro, tem que alugar, né? Mesmo sem ter como alugar, teve que pagar ali? Tivemos que pagar. O trabalho social, né, gente? É um absurdo isso. Pagar um valor e foi uma correria, mas conseguimos. Então, assim, é muito difícil. Há uma burocracia de alguns espaços, mesmo das escolas, em alguns momentos. Não é fácil, não. Rapaz, mas eu fico abismado assim. O Senat menos mal, porque é uma entidade, né? Eles cuidam mais ali de motoristas e tal. Mas o município tinha que pegar um projeto desse e apoiar, né? Pagar despesas, escolher um local bacana, né? A gente falta tem que sensibilidade, verdade, né, rapaz? Falta sensibilidade do prefeito. Quase a gente ficava sem espaço para fazer. Acho que Itabuna merece um prefeito mais sensível, né, para essas causas, para ajudar mais as pessoas nisso aí, né? Porque se ele não pode ajudar diretamente, tem que ajudar através das causas sociais das entidades como a sua, que faz esse trabalho, né? Quer dizer, vocês já estão fazendo um trabalho que era para o município fazer, que era para o Estado fazer, né? E ainda não recebe o mínimo de apoio, no máximo, tamo aí a escola aí, que já está aí mesmo. E aí a gente vai levando, absurdo, né? Porque a gente entende também que é uma missão. E se você for olhar para esses... se for olhar para a dificuldade, desiste, né? Aí você desiste. Pastora, muito obrigado, parabéns à senhora, ao grupo de 30 pessoas que estão, né, fazendo o Adorarte e esse evento que começa hoje aqui em Itabuna. E a gente fica aqui de portas abertas, né? Sempre que precisar, pode vir aqui. E você que está assistindo aí, acha um jeito de contribuir, viu? Entre em contato aí através das redes sociais, com a pastora Adriana ou com o Instagram, né, Adorarte, e ajude, contribua, né, faça a sua parte de formiguinha, que é muito importante. Pode entrar nas redes sociais, investigar a nossa... esses posts aí é para divulgar o quê? O evento, né? Esses aí são os professores. Tá? E a gente não falou da capoeira, viu? Tem capoeira, também? Que bom, tem capoeira, rapaz. Com o professor Bruno. Professor Bruno. A capoeira vai ser hoje também ou amanhã? Tem um cronograma, né? E a gente disponibiliza também um cronograma que a pessoa... fica sabendo o horário e tudo. Né? Na rede social tem tudo, né? Na rede social tem tudo. Tá bom. Pastora, muito obrigado. Obrigada tá encerrando o programa, viu? Volte sempre aqui que precisar, tá bom? Tá bom. E para você, amigo assinante, telespectador, um bom carnaval, né? Para você que vai viajar, mais uma vez a gente dá o recado, cuidado, faça uma manutenção prévia no seu carro, faça um check-up, olhe os pneus, né? Liga os faróis nas estradas, tenha atenção, não beba e não se distraia com o celular, né? Evite acidentes, porque a vida é muito importante, tá bom? Curta o carnaval e semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus permitir. Até lá, um forte abraço.